Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Hoje nós estamos indo para o nosso terceiro episódio da trilha Saúde Mental, seguindo aqui com a professora Ju. Falamos na nossa primeira aula sobre uma introdução à psiquiatria, os profissionais da saúde mental, quem procurar e etc. Na nossa segunda aula nós falamos sobre uma avaliação psiquiátrica, o que é um bom psiquiatra, como procurar um bom psicólogo, como que funciona a entrevista, o que você deveria olhar aí na sua casa para decidir ou não buscar uma ajuda. Além disso, obviamente, algumas boas práticas que um bom psiquiatra faz e um bom psicólogo faz na sua primeira consulta. Isso é até útil para você identificar se está com um bom profissional aí tratando de você. E agora, no nosso terceiro episódio, a gente vai falar sobre medicamentos psiquiátricos, os tratamentos em gerais, né? Principalmente os tratamentos medicamentosos, que é uma das grandes diferenças de um profissional da psiquiatria para um profissional da psicologia, né? O profissional da psiquiatria tem essa prerrogativa de receitar medicamentos. Eu imagino que muitos de vocês tenham essas dúvidas, então desde já é bom avisar que este episódio aqui ele é direcionado para um público mais leigo e não necessariamente para você que é da área da psicologia, da psicofarmacologia, da neurociência ou da psiquiatria, tá? Se você está procurando um conteúdo mais aprofundado, você não é o nosso público-alvo. Nosso público-alvo é realmente as pessoas que não estão dentro, que a profissão dessas pessoas não está dentro das áreas aqui da saúde, principalmente da saúde mental. Fechou? Então é isso. Ju, muita gente tem dúvidas sobre medicamentos, principalmente porque existe o tabu de tomar medicamentos, a gente falou rapidamente sobre isso no primeiro episódio. Existe essa ideia de se eu vou tomar ou não medicamentos para sempre, depois a gente fala sobre quais que precisa e quais não, e se precisa ou não. Existem muitos medos de efeitos colaterais, e existe infelizmente no Brasil, existe uma automedicação muito grande a despeito dos medicamentos serem adquiridos com receita. O pessoal consegue contornar, ou tem farmácias que vendem por ali por fora, ou tem o amigo que é médico e consegue essas receitas, né? Quais são os tipos de medicamentos psiquiátricos que a gente tem hoje e os respectivos efeitos colaterais, o que o pessoal tem que dar uma olhada sobre isso? Vamos começar, a gente vai falar sobre todas as classes dentro da psicofarmacologia, logicamente olhando para aquilo que um leigo precisa saber. Né? O que eu sinto falta assim, no final de uma consulta, Eslen, é o médico, né, responsável ali pelo paciente explicar o porquê que ele está tomando e o que é aquela medicação. Porque às vezes você vai no médico com uma queixa de ansiedade e tem um diagnóstico de uma fobia social, por exemplo, e recebe uma medicação que o paciente vê em casa que é um antidepressivo. Boa. E aí você chega em casa e fala, o médico não me entendeu, eu não tenho depressão, eu tenho ansiedade. Por que eu estou tomando um remédio que é para depressão? Então, eu acho que falta muito, nesse final de consulta, o médico explicar o que aquela medicação faz, quais efeitos colaterais podem acontecer, justamente para a gente evitar os dois extremos. O extremo A que você falou, que é das pessoas adquirirem essas medicações do vizinho, da mãe, da farmácia irregular, e o extremo B, que é tão ruim quanto, é quando as pessoas param um tratamento ali sem a alta médica, ou às vezes com a pessoa se dando alta, né? Uhum. Estou melhor, vou parar de tomar medicação. E até para as pessoas entenderem isso, até antes da gente falar sobre cada classe, eu trouxe uma imagem, né, para a gente entender as fases do tratamento do episódio depressivo. Isso é para as pessoas entenderem por que é importante quando o psicólogo, o psiquiatra orientou, olha, não pode parar de tomar medicação antes de 6 meses, antes de 1 ano. Isso é para explicar para as pessoas por que a gente coloca 1 ano. Né? Então, aqui, na normalidade, o indivíduo está sem sintomas. Então, vocês acompanham a curva em verde. Então, essa pessoa aqui começa a ter sinais de depressão ou sintomas depressivos até ele ter uma piora e realmente ele está desenvolvendo uma síndrome depressiva, ou seja, que ele já teve o diagnóstico de depressão. E quando ele chega aqui, no pior momento dos sintomas, ele procura ajuda, que é essa intervenção terapêutica. Então, aqui ele começa a tomar medicação.
nesse traço preto aqui. Aqui ele começa a tomar medicação e ele começa a ter melhora, ou seja, ele começa a ter uma resposta, que ele já melhorou 40% dos sintomas. É uma boa resposta para uma primeira semana. Só que algumas pessoas chegam ali no 3º mês, se esqueceu de voltar no médico, ou não comprou a receita, quer economizar, para de tomar medicação e de forma aguda ele tem uma recaída da depressão. Não é um novo episódio depressivo, é o mesmo episódio depressivo, você teve uma recaída. Agora vamos supor que esse paciente fez adesão, está acompanhando com um psicólogo, está psicoeducado, mas ele chega ali no 5º, 6º mês, ele está com um efeito colateral na libido, a namorada já está reclamando, ele vai lá e para de tomar medicação no 9º mês. De novo, esse paciente tem um risco muito grande de ter uma recaída. Diferentemente de um paciente que passa pela fase de recuperação depois de um ano, e aí ele mantém a melhora mesmo sem o tratamento, sem o uso da medicação. Ju, mas eu tive depressão, tive alta e depois eu tive depressão de novo. Aí a gente não está falando de um primeiro episódio, a gente está falando de uma recorrência, ou seja, você teve uma melhora, uma recuperação dos seus sintomas, só que depois de 1 ano, 2 anos, você teve algum estresse, você teve algum problema ali e teve um novo episódio, né? É uma depressão recorrente. Então, eu trouxe essa imagem antes de entrar para falar dos antidepressivos, para explicar para vocês o quê? Que se seu médico falou que você vai tomar durante 6 meses, você não pode tirar a medicação antes, porque o risco de você piorar é muito grande. Ô Ju, só para a gente volta ali rapidinho, muitas vezes a pessoa, ela, se colocando agora num papel do paciente, a pessoa realmente ela tá bem, ela saiu de um... Geralmente ela já busca uma ajuda psiquiátrica, psicológica, quando ela tá num momento muito ruim, né? Ela vem no vale aqui, Exato. né? A tendência natural é de uma... Não volta, no caso, a média ali, porque ela tá muito baixa. Mas ela já tem uma pequena... Geralmente, quando você está muito, muito mal, ou você se mantém naquela situação, ou você acaba afundando mais e indo para algum agravamento da doença, ou você tende a voltar um pouco para um nível... Os 3 cenários, eles são cenários ruins porque a pessoa já está muito mal. Mas quando a pessoa entra num processo de remissão e de recuperação, e ela fica 3 ou 4 meses equilibrada, ali com a saúde mental estável... Realmente passa a impressão que não precisa mais, né? Sim, porque a sensação assim, eu estou bem, então a medicação é desnecessária. Só que se a gente pegar outras doenças, por exemplo, uma pressão alta, a pessoa toma ali a losartana todo dia. Ah, mas minha pressão tá boa. Mas tá boa porque você tá tomando um remédio. Exatamente. Basta você parar de tomar a medicação para a pressão piorar de novo. Então, esse processo de melhora, a pessoa tem essa sensação que já pode ficar sem. E muitas vezes, Eslen, eu me coloco no lugar do paciente que muitos medicamentos têm efeito colateral que é muito ruim. E no caso, quando ele tá bem, parece que ele tá tomando medicamento para ter o efeito colateral só, né? Eu tô tomando uma coisa que tá me fazendo mal, porque a parte boa já foi. Né? Só que o que a gente faz, né, para terminar esse tratamento e ter a alta do paciente é justamente para ele não ter uma chance de recaída, ou se ele for ter recorrência, se ele tem essa genética, né, para ter depressão recorrente, que a gente consiga alargar mais, ou seja, a depressão, em vez de ter anualmente, o que seria péssimo paciente, ele vai ter a cada 6, 7 anos. Né? Isso diminui a frequência e a gravidade da depressão. É comum o pessoal soltar o medicamento depois de um tempo? Essa é a regra. Essa não é a exceção. Olha só. Né? Então, é uma coisa assim que a gente vê até, que parece que é até uma realidade um pouco do Brasil, assim, porque eu acho curioso que os pacientes que eu atendo, que na BeHealth eu atendo muitos pacientes de fora, né? É curioso que o brasileiro que já está em outro país, então já está imerso naquela cultura, ele pede autorização até para beber. Ju, vou beber, será que vai dar algum problema? Então tem aquele respeito à conduta, assim. Ou falam, até quando que eu vou precisar tomar? Eu quero engravidar, eu posso engravidar tomando essa medicação? Agora, é engraçado que nessa cultura nossa, a gente tem esse hábito de tô bem, vou parar de tomar. Isso acontece para antihipertensivo, para metformina ali, para o tratamento de diabetes. Isso acontece em todas as especialidades médicas, né? Interessante, talvez até o fato da pessoa ter tido a estrutura e a motivação e o espírito aventureiro de ter saído do Brasil e migrado para outro país faça com que ela tenha uma estrutura cognitiva mais que respeita as regras, que tem que passar por protocolo, que tem que fazer determinadas
decisões mais racionais, né? Parece que fica mais sistemático de algum jeito, né? Curioso. E, obviamente, deve ir para um lugar que a cultura também fortalece. E esse abandono de tratamento é complicado, Wesley, porque se a gente pega esse paciente que está tomando um sertralina e ele teve uma boa resposta ali, ele melhorou nos primeiros 2 meses muito bem. E ele para de tomar, às vezes, quando a gente vai recomeçar a sertralina aqui, ele não tem uma resposta tão boa quanto antes. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade ali do tratamento. E quando a pessoa para de tomar o medicamento, porque quando você introduz o medicamento, não existe medicamento que não tenha efeito colateral, né? Sim. Porque até se não tiver, é um dos princípios da farmacologia, se não tiver um efeito colateral, provavelmente não vai ter efeito pro bem também. Terapêutico, Tipo homeopatia. Homeopatia não tem efeito colateral. Aí não tem efeito colateral, mas também... Exatamente, é um bagulho inócuo. Então tem que ter o efeito colateral porque é uma coisa que está ali fazendo algum tipo de ação em receptor e etc. Quando a pessoa introduz o medicamento e o medicamento tem esse efeito de resultar positivamente ali nos sintomas, na melhora dos sintomas, começa a surgir o colateral. Mas quando a pessoa tira, pelo fato do cérebro... Imagino que uma pessoa que para de tomar o medicamento, ela pare de tomar, não obedecendo um desmame, né? Se a pessoa para de tomar por conta própria, imagino que ela para de tomar. E na dose que tiver. Então, se ela está com a dose máxima, ela para de uma vez, Isso pode também gerar uma série de... Tem os sintomas de retirada, né? Que não é efeito colateral. Aí tem paciente que fala, eu tô tendo abstinência da medicação. Não é abstinência. Você não tá sentindo falta ali de algo que você estava dependente, não é isso. É que todo desmame precisa ser gradual e mesmo assim tem paciente que é mais sensível e tem esses sintomas de retirada. Só que quando é feito com o médico, a gente vai avisando. Então, olha, Eslen, você vai parar com a venlafaxina. Então, durante 4, 5 dias, você vai ficar um pouquinho tonto. Você pode ter um pouquinho de náusea. E aí, você sabendo disso, já falou, nesses 4 dias não vou correr. Entendi. Eu vou tomar um Vonal antes da minha alimentação. Então, você nem sofre, porque você já está orientado o que fazer se caso você tenha esses efeitos de retirada. Então, isso as pessoas precisam entender, né? E eu vejo que poucas pessoas têm acesso a esse tipo de informação, justamente para não ter esse risco de ficar tendo episódios recorrentes assim. E aí uma coisa que é interessante, assim, Eslen, que aí entra o que eu falei para você sobre a confusão que é a gente falar sobre classes. Porque quando eu vou falar para vocês, que é o próximo slide, quando eu for falar sobre antidepressivos, acompanha aqui na segunda linha. A bupropiona é um antidepressivo, mas ela trata tabagismo, porque atua em receptores na nicotina, atua com perda de peso, então é associado à naltrexona para perda de peso. A bupropiona é terceira linha para tratamento de TDAH e a bupropiona é um antidepressivo também usado para depressão maior. Ou seja, o nome da classe não significa a função dela. Então, o topiramato é um anticonvulsivante. Aí você pensa, é anticonvulsão. Mas o topiramato a gente usa para enxaqueca, para prevenção de enxaqueca. A gente usa também para perda de peso. A gente usa para pessoas que estão parando de beber, para ter menos compulsão com a bebida. Então, quando eu falar aqui o nome das classes, então, antipsicótico, não significa que trata só psicose. E isso a gente precisa falar, porque é bem problemático essa parte, Eslen, porque quando eu vou tratar, por exemplo, um paciente autista que está muito agressivo, muito... de alguma forma, a gente não está contendo o comportamento dele. Aí eu passo risperidona. E risperidona é um antipsicótico. Aí a mãe chega em casa, na bula está escrito assim, esquizofrenia, esquizoafetivo, e a mãe fica, nossa, mas meu filho não é esquizofrênico. Então, para as pessoas entenderem que o nome da classe não significa ação dela propriamente dita. O propranolol, por exemplo, antihipertensivo, a galera usa muito para reduzir a ansiedade, né? Exatamente. O propranolol, que é um beta-bloqueador, ou seja, ele reduz a pressão por esse mecanismo de beta-bloque. Tem pessoas que usam aqui, por exemplo, para vir no podcast, para não parecer nervoso, para não tremer a voz, para não tremer a mão. Então, a gente usa as medicações por funções diversas. Então o grande aprendizado, por enquanto, para quem está em casa e não sabe de medicamentos, é esquecer um pouco a classificação. Exato. Quando eu falar antidepressivo, não pensa que cuida só da depressão, porque vai cuidar de outras diversas doenças ou diversos transtornos que não são só da psiquiatria, né? Por exemplo, enxaqueca é algo que a gente trata com um neurologista, né? Dor lombar crônica é o ortopedista, é o reumatologista. Então, os antidepressivos não vão ser usados só por psiquiatras. Então, esqueçam essa questão de que o nome define o que a medicação faz. Eu acho que esse é um bom princípio para a gente começar
falando da classe que a gente vai falar dos antidepressivos agora. E essa tabela eu não quero que vocês entendam isso aqui, só o psiquiatra que precisa entender. Por que eu coloquei ela aqui para ilustrar, gente? Porque a gente vai falar de cada classe, então aqui estão todos os antidepressivos, quase todos os antidepressivos, e você vai falar, Ju, mas tem tricíclico, tem o serotoninérgico ali, o inibidor seletivo, o que faz o psiquiatra escolher, então, a fluoxetina em vez da sertralina? Ou por que meu psiquiatra escolheu imipramina e não a amitriptilina? Porque cada medicação dessa, apesar de apresentar na mesma classe, né, então aqui os tricíclicos em vermelho, eles vão ter particularidades. Então, se a gente vê aqui na amitriptilina, ela tem um bloqueio muito mais forte alfa-1 adrenérgico. E o que isso significa na prática? As pessoas vão ter mais com a amitriptilina uma hipotensão postural, que é aquela tontura, aquela pressão abaixa um pouquinho na hora que você se levanta da cama. Isso acontece com a amitriptilina, mas acontece menos com as outras medicações da mesma classe. E isso equivale para todas as outras classes. Então, se a gente olha a mirtazapina, que eu vou falar que é uma medicação super potente, um antidepressivo muito potente, mas a gente vai ver que ele tem um bloqueio estaminérgico de H1 muito grande. E isso é ruim porque aumenta muito o apetite, aumenta muito o sono. Então, a gente vai escolher para pacientes que precisam ganhar peso e melhorar o sono. Qual que é o nome comercial dessa daí? Mirtazapina? Nossa, tem vários aqui. Deixa eu pensar um que você comentou não que tenha conflito. Que é um... Ah, não pode falar, então deixa. Eu vou falar de medicações, só que eu não tenho conflito. Tá, não, então deixa. Tá? Medicações que eu, de alguma forma, já palestrei, eu não posso falar o nome aqui. Ah, tá, então tá bom. Tá? Esquece. Mas outros Só que eu não tenho vínculo, eu posso colocar para vocês. Interessante, então ele é um antidepressivo bem forte. Mirtazapina, sim. Inclusive, a combinação mirtazapina e venlafaxina, o Stahl, que é o maior psicofarmacologista do mundo, né, um americano, ele chama de combustível de foguete californiano. De tão forte Caramba. que é. Ele fez essa Aliás, analogia. esse livro do Stahl, o livro dele, aquele que eu A não sei base. se é capa roxa, Sim. na época era capa roxa. Ele tem umas vias impressionantemente precisas de neurociência. Não sei se ele é um cara que manjava muito ou ele tinha uma consultoria. Hoje ele é a referência, assim, né? Não tem nenhum livro que seja mais... eu falo didático... Mas é um livro de psicofármaco, né? É um livro de psicofarmacologia. As vias neurocientíficas, tudo bem que todo livro vai passar por... Vai atravessar a neurociência, né? Mas é umas vias de conectividade que você só sabe que tem lendo papers específicos de neurociência. E não tem nem no Candel não tem, no Baer não tem a especificidade daquelas vias. Ou o cara é um cara que gosta muito da neuro, ou ele tem uma curadoria muito forte lá, não, porque muito preciso ele realmente mesmo. É genial. Tipo, na parte da farmaco, imagino que seja referência, eu não conheço aprofundamente os outros livros, eu só li esse para montar a aula, mas na via de neuro é realmente impressionante. É impressionante, né? Então, quando eu falar de classe, gente, o médico, o neurologista, quando ele vai escolher uma medicação dentro da mesma classe, ele vai levar em consideração essa tabela, né? Então, quais receptores que cada antidepressivo atua, então, quais efeitos colaterais ou quais efeitos esperados, né? Tabela muito bonita. Então, a gente vai falar dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são antidepressivos. Não é a primeira classe, é a terceira classe que surgiu. Eu coloquei como primeiro porque são os antidepressivos mais vendidos hoje no Brasil. E são os antidepressivos que tem pelo SUS. Então, são os antidepressivos que a gente vê em larga escala. Então, sertralina, fluoxetina, estalopram, paroxetina, fluvoxamina e citalopram. Vou falar de cada um deles. Aqui tem uma imagem, eu sei que vai ter gente que vai ver pelo áudio, eu até convido o pessoal a ver o vídeo, porque vai perder um pouco essa aula, não dá para escutar no carro, gente, essa aula vai ter que assistir. A gente tem aqui um esquema de como que é a ação desse antidepressivo. Então, a gente tem um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico, e a gente tem a fenda sináptica aqui no meio, que é onde os neurotransmissores ficam para eles agirem no neurônio
pós-sináptico. Então, aqui a gente está falando de uma sinapse química, não elétrica. Então, aqui chega no neurônio pré-sináptico um estímulo, essas vesículas que guardam, né, que armazenam esses neurotransmissores, chegam aqui na membrana e liberam essa serotonina. E essa serotonina poderia ser noradrenalina, dopamina. Eu vou fazer o raciocínio só sobre a serotonina aqui para ficar mais didático para vocês. Essa serotonina vai se ligar aqui aos receptores do neurônio pós-sináptico que vai ter ação serotoninérgica. Beleza, isso é a sinapse química normal acontecendo aqui. O que esse antidepressivo faz? O antidepressivo, que é um inibidor seletivo, ele faz o quê? Ele bloqueia um receptor que faz uma recaptação dessa serotonina. O nosso corpo, ele é econômico, então ele gosta de reaproveitar as coisas, porque custa muito caro a gente fazer neurotransmissor. Então, a gente fica o tempo todo numa espécie de reciclagem, né? A gente pega a serotonina que não foi usada e volta de novo para o pré-sináptico. Só que a gente não quer que esse receptor funcione. Por quê? Eu quero mais serotonina aqui. Eu quero inundar de serotonina essa fenda sináptica para eu ter mais ação serotoninérgica, para eu melhorar a depressão, para eu melhorar a ansiedade, para melhorar o toque, para eu melhorar o TEPT, para eu ter ação ali para o transtorno que a pessoa apresenta. Então, eu bloqueio esse receptor, não há mais essa reciclagem, essa recaptação, então sobra mais serotonina aqui. Então, por isso que é esse nome, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Aqui tem um erro, viu, gente? É recaptação de serotonina. E aí vocês vão ver mais para frente que tem outros antidepressivos que têm ação de noradrenalina, e serotonina e dopamina, mas é a mesma coisa, só funciona em receptores diferentes, tá bom? Então vamos falar de cada um. A sertralina é um dos antidepressivos mais prescritos pela sua segurança. Foi o segundo antidepressivo dessa classe, então, da década de 80. É um antidepressivo que a gente conhece há muitos anos. É um antidepressivo que é mais prescrito pela segurança para gestantes e lactantes. Então, se você está aí querendo tirar remédio porque está gestante, tem medo de acontecer alguma coisa com o seu filho, a sertralina é uma medicação segura, por isso que ela é muito prescrita aí pelo obstetra. A sertralina tem efeitos colaterais, como todas as medicações aqui que a gente vai ver, e os efeitos colaterais mais comuns são gastrointestinais. Por quê? A gente tem muita, mas muita serotonina no nosso intestino, inclusive mais no nosso intestino do que no nosso cérebro. Então, quando a gente aumenta essa recaptação, quando a gente inibe essa recaptação e aumenta essa disponibilidade de serotonina, tem um desarranjo ali. Então, a pessoa pode ter diarreia, a pessoa pode ter vômito, a pessoa pode ter náusea. E essa intensidade de sintomas, de efeitos colaterais, varia de indivíduo para indivíduo. Mas a sertralina é uma medicação segura, tem esse efeito colateral gastrointestinal, pode ter dor de cabeça, pode ter também diminuição da libido. Essa classe, quase todas as medicações vão alterar a libido, tanto em homens quanto em mulheres, e nos homens também pode ter uma dificuldade na ejaculação também. A gente vai falar quais medicações têm menos esse efeito. Então, da sertralina é isso, gente. A gente usa muito para ansiedade, transtornos ansiosos diversos, então fobias, ansiedade generalizada, fobia social, a gente usa transtorno do pânico, a gente usa sertralina. Já a fluoxetina, Eslen, é a inauguradora dessa classe. Eu acredito que tenha sido a medicação que mais teve marketing de toda a história da psicofarmacologia. Foi o boom na década de 90, né, Estados Unidos? Foi a década de 80? Que ela iniciou, mas o Prozac, né, que foi a marca ali que foi feita, que fizeram a medicação, que foi responsável, eles fizeram marketing no sentido de o Prozac te dá mais bem-estar. E não do Prozac, que é um tratamento para depressão. Então, tinha muito aquela associação de tome Prozac e se sinta feliz. Essa era a propaganda do Prozac. Então, foi capa de revista, virou... Outdoor, virou filme. Então, o Prozac, que é o original aí da fluoxetina, teve um marketing gigantesco e, de fato, mudou a história dos tratamentos de depressão, porque antes deles, os antidepressivos que tinham muito mais efeitos colaterais do que a fluoxetina. Mas ainda assim, a fluoxetina, apesar de ser um ótimo antidepressivo, também pode causar esses efeitos aí gastrointestinais, de dor de cabeça. E a fluoxetina tem um detalhezinho, que ela
é um antidepressivo que a gente fala que ela é um pouquinho suja, que ela não atua só na serotonina. Ela também tem ação noradrenérgica, dopaminérgica, e isso faz com que ela seja ativadora. Então, ela deixa a pessoa um pouco mais alerta. E aí, uma pessoa que é muito ansiosa, se tomar fluoxetina, pode ficar um pouco pior. Então, a fluoxetina a gente deixa mais para casos ali de toque, de uma depressão que a pessoa está muito sem energia, que a pessoa corre o risco ali com a fluoxetina de ficar ativada demais. É por isso que a gente põe a fluoxetina de manhã. E aí você pode estar assistindo a gente e falar, nossa, mas eu tomo fluoxetina à noite, durmo super bem. Gente, cada indivíduo responde de uma maneira. Então, tudo que eu vou falar aqui é aquilo que é o mais comum. Dos efeitos colaterais, eu vou falar aquilo que acontece em 10% da população. Então, se você teve um efeito colateral diferente disso aqui, você precisa discutir com o seu médico, mas eu vou falar aqui o mais geral. O próximo, que é o escitalopram. Talvez, fora do SUS, seja o antidepressivo dessa classe mais prescrito. Porque o escitalopram, ele tem um perfil de interação medicamentoso muito tranquilo, ou seja, ele não interage com antibiótico. Ele não interage com anticonvulsivante, ele não interage com anticoncepcional. Então, a gente prescreve muito ele e muito para idosos, porque é difícil um idoso que não toma medicação. Infelizmente, né? A maioria dos idosos tomam ali diversas medicações. Então, esse escitalopram acaba sendo a nossa escolha ali para pessoas que têm comorbidades e, principalmente, o perfil de paciente que se beneficia com esse escitalopram são os ansiosos que ficam ali com a cabeça muito acelerada, né, que a gente chama de taquipsiquismo, então pensamento acelerado, muito preocupado. O escitalopram deixa a pessoa mais calma, né? E aí as pessoas se adaptam com o horário de manhã, e tem pessoas que se adaptam com o horário à noite. O escitalopram, ele tem um efeito também nessa questão sexual, que pode atrapalhar um pouquinho, principalmente os homens, ele pode dar um atraso ejaculatório, ou seja, consegue chegar ao orgasmo, mas atrapalha muito, atrasa muito a ejaculação. E aí, se você está pensando que você é ansioso e você tem ejaculação precoce, talvez o escitalopram possa te ajudar. Você pode até discutir isso com o seu médico, porque ele atrasa a ejaculação. Mas o escitalopram, aí fica até uma dica para os psicólogos que estão assistindo esse vídeo. Em dose alta, então, na dose de 20 miligramas, que é a dose alta, ele pode começar a passar do ponto, a pessoa começa a ficar apática. Então, ela não tem tristeza, não tem ansiedade, mas ela não sente nada. É embotamento. Embotamento. E aí a pessoa ela chega no psiquiatra e fala, tem que aumentar, eu não tô bem. Olha só. E aí a gente tem que perguntar, mas não tô bem como, né? O que é não tá bem? Porque às vezes não é uma tristeza, às vezes a pessoa tá com a medicação muito alta, não muito baixa. Interessante. Então, o escitalopram tem essa potência em relação à ansiedade, a gente usa muito para ansiedade, muito para toque, mas muito para transtornos de personalidade que tem esses sintomas de ansiedade, mas a gente precisa ficar ligado aí com a apatia. Inclusive, uma das coisas que eu já escutei de paciente, Eslin, que eu fico preocupada quando as pessoas falam isso, é assim, não, tô ótima. Se acontece uma coisa ruim, eu não sinto nada, se acontece uma coisa boa, eu não sinto nada. Como se isso fosse o tratamento da depressão. E isso não é. Tá longe de ser aquilo que a gente quer. A pessoa ela tem que estar estável ali, né, sem sintomas, mas ela precisa continuar tendo uma habilidade ali de ficar feliz quando acontece uma coisa legal, de se decepcionar se acontece alguma coisa mais chata ali. Né? Então, o objetivo nosso não é deixar ninguém apático, ninguém sonolento. Inclusive, esse é um mito, né? Eu vou tomar remédio, vou ficar chapado, vou ficar sedado. Isso é coisa da psiquiatria do passado. Isso não funciona mais. O próximo inibidor, que é a paroxetina. A paroxetina acaba sendo menos usada, apesar de ser super potente para ansiedade e para depressão. Por quê? A paroxetina bloqueia um neurotransmissor, um receptor de neurotransmissor estaminérgico. Isso faz com que dê sono e aumente o apetite. Então, na maioria das vezes, a pessoa acaba ganhando peso. Então, a gente só passa para pacientes que querem ganhar peso ou precisam ganhar peso e que não dormem bem. Porque senão a gente acaba resolvendo um problema, criando ali um problema de sobrepeso, de obesidade. E é até bom a gente fazer um parênteses nessa questão de peso, Eslin, que muita gente fala, o remédio me engordou. E é importante a gente entender que o que engorda, o que faz a pessoa acumular mais peso ali, é superávit calórico. Né? O remédio propriamente dito não faz ninguém engordar. O que acontece é que aumenta o apetite, a pessoa come mais, e isso tem um superávit calórico, a pessoa acaba acumulando mais
gordura. Perfeito. E nem sempre a pessoa percebe. Nem sempre a pessoa fala, nossa, mas eu não tô comendo doce, hambúrguer. Não tô comendo nada que seja muito calórico. Mas é aquela colher a mais do arroz. Hoje em dia é muito fácil comer mais sem perceber também, né? É a fruta a mais. Então, comia uma banana, começa a comer 2, 3 bananas por dia. Então, a pessoa pode engordar. E a paroxetina é o antidepressivo mais utilizado pelos urologistas. Porque é tratamento de ejaculação precoce. Ela atrasa tanto ejaculação precoce que virou tratamento para ejaculação precoce. Então, também tem esse efeito sexual aí importante. A fluvoxamina é a medicação que é a original ali, é o Luvox e o Revoc, e tem esse nome de Revoc porque é o tratamento, é o antidepressivo que a gente mais usa para o toque. Então, a indústria foi esperta aí de colocar um nome que lembra, né? Então, a fluvoxamina é um tratamento que a gente mais usa para o toque e é um antidepressivo que tem menor efeito colateral. Então, não dá perda de apetite, tem um efeito no libido menor comparado aos outros, então é uma medicação bem mais tranquila em relação ao efeito colateral. Pode ser usado para ansiedade, para depressão, mas o toque geralmente é a nossa primeira opção. E o citalopram foi quem deu origem ao escitalopram. Então, só para explicar de maneira fácil, é como se tivesse feito uma imagem espelho molecular do citalopram que deu origem ao escitalopram, o isômero ali da medicação. Então, o escitalopram acaba sendo superior porque não tem o efeito colateral do citalopram, que é ganho de peso e sonolência. Então, acaba que a gente prescreve menos porque o escitalopram acaba sendo superior. Só uma dúvida, todos esses medicamentos aí, eles precisam ter aumento de dose? Ou varia de pessoa para pessoa, ou com o tempo necessariamente vai ocorrer aumento de dose? Varia, Eslen. Olha, hoje de manhã eu atendi um paciente tranquilinho, assim, 22 RD, 50 miligramas de sertralina, de um mês pra cá, é outra pessoa. Tá em terapia, começou a correr, tá em dieta. Então, assim, depende muito do que ele tá fazendo, além de estar tomando medicação. Entendi. Né? É um cara motivado, ele entende o que tá acontecendo com o cérebro dele. Então, tem paciente que não precisa de aumento de dose. Agora, quadros, por exemplo, um quadro que eu posso afirmar quase com 100% de certeza que vai ter que aumentar é o toque. O toque, geralmente, a gente usa dose que a gente chama de off-label, né? Que é a dose que nem está descrito na bula. Então, a sertralina é até 200 na bula. Para toque, a gente usa até 300. Porque toque, a gente é realmente um transtorno mais difícil, é refratário e depende de doses maiores. Uma coisa curiosa, fazendo um parênteses, você vai para outra classe depois, né? Vai sair da serotonina. Pode falar. Uma coisa interessante na serotonina, é muito difícil a gente conseguir, dentro dos estudos em neurociência de comportamento, neurociência de circuitos, é muito difícil a gente conseguir entender para que serve cada neurotransmissor, né? Obviamente, os neurotransmissores têm função diversa. Se você pegar o sistema colinérgico e serotoninérgico, são muito amplos no nosso cérebro, ao contrário do dopaminérgico, que tem relativamente poucas vias, embora seja muito significativo. Como tem menos vias, o sistema dopaminérgico é mais fácil de entender o que ele faz. Dopaminérgico eu trouxe as 4 vias. O serotoninérgico eu nem consigo trazer. Exatamente, porque é muito. E o dopaminérgico é mais fácil porque tem menos vias, você consegue bloquear elas e entender o que faz, embora elas façam muita coisa. A gente sabe que tem motivação e tal, o pessoal já sabe disso aqui do episódio do canal. Mesmo quem tá meio por cima aí já sabe que dopamina gera motivação. A serotonina, alguns experimentos mostram que ela tem... E é interessante você falando dos colaterais ali, né? E até do efeito terapêutico. A serotonina tem alguns... Obviamente tem um monte de efeito, mas parece que efeitos globais da serotonina é gerar calma. No sentido assim... Tem até um neurocientista americano chamado Robert Sapolsky, que ele usa uma metáfora. Ele fala assim, ó, a dopamina, você tá num lado do rio e você tem um cesto na sua mão com 5 laranjas. E no outro lado do rio, com uma correnteza, um rio fundo, você vai ter que nadar e correr o risco de ser levado pela correnteza. No outro lado do rio tem um pé de laranja apinhado de laranja. Se você tá dopaminérgico, obviamente muitas aspas, né? Mas se você tá predominantemente dopaminérgico, você vai deixar essas 5 laranjas e vai buscar aquelas outras. Se você tá serotoninérgico, você vai olhar 5 laranjas e falar, não, eu tenho o suficiente. Né?
E aí o Sapolsky até diz que a pessoa tem que ser um pouco mais serotoninérgica à noite e dopaminérgica durante o dia. Tipo, sim. Você tem que correr atrás, eu quero mais, eu quero mais. Resumindo a questão assim, a serotonina é responsável pelo bem-estar. Mas assim, até a própria expressão bem-estar é uma coisa que fica faltando algo, não, né? Sim. O que eu acho interessante, porque quando você vai ver, por exemplo, o problema na libido, o colateral é reduzir? Reduzir a libido. Por quê? Porque considerando essa ideia de funcionalidade a pessoa tá tosca, okay, ela não tá precisa. Okay. Exatamente, eu já tenho o que é suficiente, tá tudo certo. Talvez reduza algum tipo de ansiedade para buscar novas coisas. A pessoa ela fala, não, eu já tenho o suficiente para ficar bem. Obviamente isso é uma simplificação muito grotesca, mas é interessante. E além disso, um outro ponto é que aqueles receptores de serotonina ali, ó, em rosinha da imagem, tem um cara nas neurociências chamado Eric Kandel, que ele estudou esses aí. Isso daí é um receptor metabotrópico, ou seja, ele não é necessariamente um receptor onde entra íon, né? Ele é acoplado a uma proteína G, não vem ao caso você saber isso aqui. Mas o Eric Kandel ele estudou mecanismos de como o neurônio muda a configuração via serotonina em Aplysias californica, que é tipo uma lesma do mar, um bicho do mar, não sei como é que chama. E a Aplysia, ela tem poucos neurônios, tem 20 mil neurônios só. A gente tem 80 bilhões, ela só tem 20 mil, é pouquinho. E os neurônios são grandes, então ele conseguia dar choques em lugares específicos. E ele viu que quando você inunda uma fenda sináptica com serotonina, a serotonina se liga naquele receptor e faz uma cascata intracelular de sinalização que se conecta com outros receptores glutamatérgicos, principalmente AMP e NMDA, que permite o influxo de cálcio. Então, a serotonina comunica o neurônio pós-sináptico por dentro, via proteína G e, enfim, as subunidades da proteína G. Avisa o neurônio para abrir receptores, para abrir canais de sódio, tanto voltagem independente quanto normal, porque essa membrana já está despolarizada. Isso aqui é um momento parênteses aí, pessoal, vocês não precisam saber. Só para deixar a informação que é interessante. E aí entra cálcio no neurônio. Esse cálcio que entra principalmente por receptores NMDA, esse cálcio ele ativa uma série de quinases internas, PKA, PKC, canquinase, ativa a adenilatociclase, aumenta o AMP cíclico dentro da célula. Tudo essa serotonina, tá? E o medicamento faz isso, o medicamento serotoninérgico. Essa sinalização intracelular vai até o núcleo do neurônio, comunica um fator de transcrição chamado CREB. Esse fator de transcrição CREB, ele comunica um elemento regulador. Ó, a gente está indo fundo, nadando para dentro do neurônio. Ele comunica um elemento regulador do neurônio que fala com o seu DNA, com o seu gene. E um dos genes que você tem lá no DNA é um gene produtor de uma proteína chamada BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do encéfalo. Um nome horrível. Essa proteína... Então, olha só, a serotonina que aumentou na sua fenda ativou um receptor. É uma cascata de sinalização. Fez uma cascata de sinalização intracelular, abriu na membrana a entrada de cálcio, entrou cálcio, sinalizou um monte de quinase, foi até o DNA do seu neurônio. Lá no DNA, mandou o DNA produzir uma proteína chamada BDNF, que é uma proteína que faz um monte de coisa. Entre uma dessas coisas que esse BDNF faz é estimular o crescimento de novos braços do seu neurônio. Então, se antes você tinha uma sinapse acontecendo, ocorre tudo isso dentro dela, vai lá para o DNA e estimula o nascimento de uma nova sinapse. Agora você vai ter duas. E olha que interessante, como a serotonina estimula o crescimento dessas novas sinapses, dessas novas sinapses, que é o que a gente chama de neuroplasticidade, você meio que transforma o seu cérebro, entre muitas aspas, em uma massa de modelar mais mole. Por isso que é interessante que neste momento que você esteja tomando medicamento, que você está aumentando a sua plasticidade cerebral, você está aumentando a capacidade do seu cérebro de se reconfigurar, sinalizando genes lá no seu cérebro mesmo, lá no seu neurônio, os genes estão aumentando a expressão de proteína, o gene está aumentando. A serotonina está aumentando a expressão de genes que produzem proteínas que produzem mais braços no seu neurônio. Este é o momento de você estar numa psicoterapia. Porque aí que entra, né? O efeito da medicação melhora a neuroplasticidade,
E aí, essa questão do BDNF, uma coisa que as pessoas, né, você cansa de falar e as pessoas não conseguem entender, que quando a gente fala para a pessoa fazer atividade física, não é por uma questão física, é que a questão da atividade física aumenta também a expressão do BDNF. Ou seja, se eu coloco, né, se eu dei o exemplo desse paciente jovem, primeiro, um paciente jovem, primeiro episódio, mais fácil de tratar. Segundo, toma medicação todos os dias. Terceiro, faz atividade física. Ele está ativando essa mesma via terapia. Por outros... Ele tá dando vários tiros num alvo só. Seria muito diferente dele tomar um antidepressivo, ficando em casa, no escuro, tomando álcool, fumando. Então, assim, tem coisas que facilitam o nosso tratamento. Né? E isso que você colocou como cascata, é importante as pessoas entenderem. Quem é estudante é só pegar no livro do Stahl, tem toda essa explicação com imagem, inclusive, para ficar didático. Essa explicação é importante para vocês entenderem que se você está estressado hoje, que você brigou com sua mulher hoje, enfim, brigou com o chefe, não adianta você tomar 2 sertralinas hoje. Perfeito. Porque essa sertralina que você está tomando vai fazer efeito daqui 15 dias. Então, a gente precisa tomar todos os dias. Não é no dia que você está mal. A gente precisa tomar todos os dias para fazer efeito. E essa é uma das explicações, que é uma das coisas que as pessoas mais perguntam, quanto tempo vai demorar para fazer efeito? De 15 a 21 dias. Porque precisa acontecer toda essa cascata para a gente ter o efeito antidepressivo propriamente dito. Não é só essa questão da gente colocar mais serotonina na fenda. Até para a gente ter o efeito acumulativo desse aumento da serotonina. Então, é um mecanismo complexo, não é totalmente elucidado, viu, gente? Tem algumas medicações que é uma incógnita até hoje de como que a medicação funciona. Por exemplo, o lítio, que a gente vai falar, tem inúmeras explicações, mas ainda faltam alguns detalhes para a gente descobrir. Então, isso alerta a gente a importância, né? Não só de manter a medicação por um longo período, e também de fazer o tratamento junto com a questão do estilo de vida e terapia. Né? Quando a gente fala isso, a gente não está cumprindo um protocolo de come bem, faz atividade física e faz terapia. Isso faz parte do tratamento completo. Perfeito. Não é exatamente isso. Não é um bônus, faz parte do tratamento. E aqui, só para terminar, gente, em relação a crianças, né, porque às vezes tem mamães, papais assistindo, o que a gente mais usa na infância, que é seguro, né, por conta até do tempo que a medicação já tem de estudo, é a fluoxetina, tá? Então, a gente tem a fluoxetina, inclusive, em gotas, né, que é o Daforin em gotas. Então, a gente consegue dar para crianças que sofrem com depressão, que sofrem com ansiedade. Então, essa classe a gente consegue usar para crianças e adolescentes também. E aí, uma pergunta que fazem, assim, Eslin, é que se você olhar na bula de qualquer um desses, eles colocam que aumenta o risco de suicídio. Você já viu isso, que aumenta? E aí o pessoal pergunta, mas eu vou tomar e vai aumentar o risco de suicídio? É que tem uma coisa que as pessoas precisam entender quando a gente fala de depressão. A pessoa, quando está com depressão, ela tem um humor hipotímico, ou seja, tristeza, e ela tem também uma falta de motivação, uma falta de à vontade, uma abolia. E quando ela começa a tomar um antidepressivo, primeiro melhora essa questão motora. Primeiro melhora a questão da vontade. E depois melhora o humor. Então, o que pode acontecer em alguns casos? A pessoa que está com ideação suicida e começa a tomar antidepressivo, sem muita orientação, ela vai continuar com o humor triste ali, de tristeza, humor depressivo, mas já vai ter mais organização, então mais motivação para tentar fazer algo contra a vida. E é por isso que precisa estar em tratamento com terapia, precisa a família entender isso também, para a gente não ter nenhum tipo de risco. Perfeito. E depois a gente chama de duais, porque a gente tem preguiça de falar que são antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. Basicamente, gente, ele faz a mesma coisa que o anterior, só que ele não inibe só a recaptação de serotonina, é de serotonina e noradrenalina. E aí o primeiro antidepressivo dessa classe foi a venlafaxina, foi em 1994, e ele veio com a promessa de ser uma evolução, já que seria um antidepressivo que deixaria a pessoa mais disposta, que deixaria a pessoa mais motivada, que deixaria a pessoa mais em alerta. A venlafaxina é um antidepressivo usado também para transtornos ansiosos e também transtornos depressivos, com uma questão interessante da gente pensar em dose.
Na dose de 75 até 150, ela tem uma ação exclusivamente serotoninérgica, ou seja, para transtornos ansiosos ali, propriamente dito. De 150 a 300, ela já tem ação noradrenérgica. Então, para os casos de depressão, onde a pessoa está ali muito desanimada, muito sem querer fazer nada, sem motivação nenhuma, a gente precisa de doses mais altas. De efeito colateral, muito comum dessa classe é enjoo e tontura. São efeitos muito comuns, então, inclusive, quando eu vou prescrever, eu já deixo ali um Dramin, um Vonal junto, para a pessoa se adaptar na primeira semana ali com esses efeitos colaterais. A desvenlafaxina veio após a venlafaxina, justamente como veio com uma evolução. É uma medicação que precisa de doses menores para fazer efeito, e é uma medicação que tem menos efeito colateral. E hoje, o que a gente mais prescreve desvenlafaxina são para mulheres que estão ali em menopausa, então ela tem os fogachos ali, o calorão, aqueles sintomas que a pessoa começa a sentir mal, com tontura, as mulheres sentem ali quando estão no período perimenopausa, então a desvenlafaxina melhora esses fogachos. E geralmente com essa alteração hormonal que a mulher sofre, ela também costuma ter instabilidade do humor ali, né? A gente consegue perceber pela gestante essas alterações emocionais por conta dessa questão hormonal e também nas pessoas que estão ali perimenopausa. Então, a desvenlafaxina a gente usa muito nas mulheres nessa idade e nas depressões refratárias. O que significa isso? Um paciente chega na primeira vez em consultório, Wesley, se ele nunca fez o tratamento, a gente vai usar um antidepressivo serotoninérgico. Não funcionou, a gente evolui o tratamento por um dual. Raramente a gente vai começar já com um dual. E já a duloxetina, ela tem ação também em receptores relacionados à dor. Então, é uma medicação muito utilizada por reumatologista, ortopedista, para controle de dor, como fibromialgia, até pacientes diabéticos ali, que têm neuropatia diabética. Então, a gente não usa só para ansiedade e depressão, a gente usa também para controle de dor. E é difícil um paciente, né? Vamos pegar o que é mais comum, uma mulher com fibromialgia, que sente dor no corpo todo. Muitas vezes ela foi em vários médicos, todos os médicos falaram para ela que era psicológico. Isso aí é somático. E aí a pessoa não sabe explicar o que é somático, fala que é psicológico, e a mulher sente invalidada ali. Então, geralmente, essas mulheres, além de dor, que ninguém fica bem sentindo dor o tempo todo em todas as juntas, elas chegam também deprimidas. Então, a gente usa o antidepressivo com ação antidepressiva e com ação também analgésica, né? E aí é uma medicação que, além de ser segura, impede que pessoas façam uso de opioides ali, de medicações que causam dependência, que fazem tratamento para dor. Então, o dual ele veio como evolução aí, né, mais recente, de 94 para cá, em relação aos inibidores seletivos. Também eu trouxe aqui os mais prescritos, viu? E agora a gente começa a entrar em antidepressivos que não tem classe, né? Porque aí tem uma ação que é só dele, né? Por exemplo, a bupropiona, que eu falei para vocês já, né? Que a gente faz tratamento para TDAH, tratamento para tabagismo e para depressão com a bupropiona. Ela é um inibidor de captação de dopamina e noradrenalina. Então, é um antidepressivo que é muito ativador. Logo, a gente não usa para ansiedade, que se a gente aumentar muito o aporte de dopamina e noradrenalina no ansioso, ele vai ficar mais ansioso ainda. Então, a bupropiona tem efeito colateral, sim, de aumento de ansiedade, de diminuição de apetite. E a gente pode usar isso como algo positivo para um paciente que tem depressão e que tem obesidade. A gente pode usar a bupropiona para esse paciente. Enquanto ele está tratando a depressão, ele também já está perdendo peso. De contraindicação, não pode ser usado em pacientes que têm epilepsia, porque ele diminui ali o limiar de convulsão, ou seja, fica mais fácil o epiléptico convulsionar. Então, a gente não usa nesses casos. Bupropiona, para quem faz tratamento no CAPS, então se você faz tratamento no SUS e é tabagista, você consegue bupropiona de graça, desde que você entre no programa contra o tabagismo do governo. Então, a gente consegue essa medicação aí para te auxiliar a parar de fumar. A gente sabe que é um vício também químico, mas também é comportamental, tem várias questões relacionadas ao vício da nicotina, mas a bupropiona pode te ajudar bastante.
A gente tem outros antidepressivos que são... Eu coloco aqui o nome que o Stahl dá. Então, se você está estudando, às vezes, por outro psicofarmacologista, pode ter uns nomes diferentes. Por isso que eu coloco entre parênteses aí o que ele faz, né? Um antagonista alfa-2 noradrenérgico e serotoninérgico. A mirtazapina é um antidepressivo que a gente usa muito para idosos, baixo peso, acamados. A gente usa muito para pacientes oncológicos. Por quê? O paciente oncológico está perdendo peso por conta da quimioterapia, e é um paciente que geralmente tem ali sintomas depressivos pelo próprio processo ali do tratamento do câncer. Então, a gente usa a mirtazapina para pacientes que precisam dormir e precisam aumentar o apetite. Um antidepressivo muito potente, combinado à venlafaxina, é a combinação mais potente que a gente tem hoje na psiquiatria. Mas ganha mesmo peso, viu, Wesley? Eu tenho paciente que, assim, ganha 8 quilos no mês. Caramba! Um mês. E é uma coisa da pessoa acordar de madrugada e comer, assim, arroz gelado. Caramba. Não é nem palatável. Feijão uma do congelador. Forte nos sistemas, né? Ele tem uma ação no receptor de histamina muito grande. Então, para os pacientes que não podem ganhar peso, a gente não pode usar. Os antidepressivos tricíclicos foram os segundos, né? Só perdeu para o Imal ali, que eu nem trouxe aqui, porque são antidepressivos que a gente não usa mais devido a perfil de efeito colateral, interage até com alimentos, até com couve, espinafre, vinho, queijo. Então, eu nem vou falar do Imal. A gente começa com os tricíclicos, que a imipramina foi o primeiro antidepressivo tricíclico em 1952. Isso mudou a história do tratamento da depressão. Então, da década de 50 para cá, da década de 60 para cá, houve uma revolução na psiquiatria, justamente que foi a época que surgiu a imipramina, um antidepressivo, e a clorpromazina, que é um antipsicótico. Então, é até importante a gente falar que antes de 1952, esses pacientes graves, eles ficavam asilados em instituições ali para serem isolados da sociedade, porque não tinha tratamento. Então, a gente está falando de 1952. É muito pouco tempo, né? Eu fico pensando, meu avô já era vivo. Então, é muito pouco tempo essa evolução da psiquiatria. Se você pegar outras áreas, tipo endocrinologia, insulina, foi década de 30. Antes disso, era uma sentença de morte. Diabetes tipo 1 e tipo 2. Exatamente. Era assim, a expectativa, tipo 1 era morte. Expectativa de vida do esquizofrênico, 30 anos. Porque ficava internado em péssimas condições ali, né? Sofrendo atrocidades, né? Então, isso trouxe revolução. Então, os tricíclicos, gente, a gente usa muito pouco hoje. A gente usa mais no SUS, porque essas medicações são dadas ali de graça para a população. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um delas. A imipramina a gente usa muito para quê? Para crianças que têm enurese noturna. Ju, o que é enurese noturna? Faz xixi na cama. Tem um efeito colateral da imipramina que é segurar esse xixi. Então, a gente usa subdose da imipramina ali, enquanto a gente está educando a criança de beber menos água no período noturno, levantar, fazer xixi antes de dormir. Então, a gente usa a imipramina para crianças ali aprenderem para não fazerem xixi na cama. A clomipramina a gente usa muito para toque, inclusive a gente usa muito com o Revoque, extremamente potente para toque, só que tem efeitos colaterais ali importantes, né? De ganho de apetite, de muita sonolência, então acaba que não sendo a nossa primeira opção. A amitriptilina, um dos antidepressivos mais usados no SUS, a amitriptilina é uma medicação que dá sono, então tem alguns profissionais que colocam para a pessoa dormir, tem uma ação como antidepressivo também e ajudam no controle de dor. A duloxetina hoje a gente encontra ali por R$60. R$60, eu sei que talvez que você esteja assistindo aqui o podcast do Wesley, você pode falar que é barato R$60. Gente, R$60 é inalcançável para boa parte da população. Então, esses pacientes que têm dores crônicas, enxaqueca, a gente pode usar a amitriptilina para controle de dor. A nortriptilina, idem. A gente pode fazer controle de dor, de enxaqueca também, com a nortriptilina. E a nortriptilina é o nosso antigo tratamento para tabagismo antes da bupropiona, que ele também tem ação em receptores nicotínicos. Então, a nortriptilina pode ser usado também. Esses antidepressivos são bons ou ruins? São ótimos, gente. São muito potentes. Acontece que eles atuam em muitos receptores. Então, a pessoa fica com boca seca, né? Tem efeitos ali anticolinérgicos, então, boca seca. Levanta, fica com tontura. Fica com a visão embaçada. Então,
como antidepressivos, são excelentes, mas os efeitos colaterais fizeram que a gente abandonasse eles de alguma maneira. Antidepressivo melatoninérgico, a gomelatina veio para o Brasil com a promessa de que vamos tratar a depressão e a insônia com uma medicação só, que a gomelatina, ela estimula ali, age no receptor de melatonina também. Acontece que a gomelatina a gente precisa fazer um controle mais rigoroso com a função hepática. E aí eu acredito que até por uma questão, né, de não ter que pedir exames para o paciente todo mês, imagina um paciente de depressão, você ficar pedindo exame todo mês. A gente acaba prescrevendo pouco a gomelatina por conta dessa questão da função hepática. Chama Valdoxan, a marca principal. Eu gosto muito para meus pacientes que têm essa depressão com insônia inicial, eu costumo prescrever, mas infelizmente, por ter pouca prescrição, tem farmácia que você tem que até encomendar. Então é um antidepressivo que é pouco utilizado no Brasil por conta dessa questão dos exames. Multimodal. Vortioxetina foi o penúltimo antidepressivo que saiu. Ele é multimodal porque ele age em praticamente todos os receptores de serotonina que a gente conhece. E a vortioxetina é um antidepressivo que ele é pró-cognição. Ou seja, ele melhora a cognição daquele paciente que está deprimido e não consegue se concentrar, que não consegue se motivar para terminar de fazer as coisas. Então, a vortioxetina é um antidepressivo muito potente para esses casos que é depressão e cognição. Detalhe, a vortioxetina, quando veio para o Brasil, veio com esse nome de antidepressivo e os médicos começaram a prescrever para casos de ansiedade, para casos de toque, porque antidepressivo a gente passa para ansiedade, passa para toque também. Gente, a vortioxetina é um antidepressivo que aí, de fato, ele merece esse nome. É para depressão pura ali, sem ansiedade. Então, se você tem um transtorno de ansiedade, a vortioxetina provavelmente não vai te ajudar. É para casos de depressão e tem essa função aí, pró-cognição. Tem um efeito menor na libido, tem pacientes que não têm efeito nenhum na libido, não tem efeito nenhum na questão do apetite e tem poucos efeitos em relação à náusea. Então, é uma das medicações que a gente acaba mais prescrevendo para depressão, porque é uma medicação que realmente eles conseguiram fazer bem seletivo. E essa que é a nossa meta na psiquiatria, é ter uma psiquiatria de precisão, né? Da gente ir no receptor que precisa sem causar mal. Então, a vortioxetina é esse penúltimo antidepressivo que saiu. Tem outros que ainda não tem no Brasil, né, gente? Sai primeiro lá nos Estados Unidos até alguma indústria fabricar aqui no Brasil. De antidepressivo que o Stahl coloca como atípico, porque ele não consegue colocar ele em nenhuma categoria, é a trazodona. A trazodona foi feita para ser um antidepressivo, mas na verdade se tornou um hipnótico. O que significa isso? A gente percebeu que a trazodona tem pouca ação em relação à depressão. Precisa de doses altas, 150, 300 miligramas, para combater os sintomas depressivos. Mas em doses baixas, então de 50 miligramas, faz a pessoa dormir bem, e ele não altera a arquitetura do sono. E isso faz com que a trazodona, o nome comercial mais famoso, Donarém, é a medicação mais prescrita hoje para o combate ali de insônia, muito causado ali por sintomas ansiosos, por sintomas depressivos. Então, apesar de ser um antidepressivo, o que eu falei do nome antes para vocês, é um antidepressivo e a gente usa mais para regular o sono dos pacientes. E a ketamina, gente, eu coloquei aqui, não é um antidepressivo, tá? E eu trouxe aqui a única marca que tem no Brasil, que é o Spravato. A ketamina, ela é utilizada como um anestésico injetável. E eles começaram, né, nas pesquisas, nos ensaios clínicos, a perceberem que essa ação da ketamina, ou da escetamina, esse traço rancêmico da ketamina, escetamina, é um agonista do receptor de glutamina NMDA. Ou seja, essa ação da ketamina ela é muito mais rápida do que você passar um antidepressivo e ter toda aquela cascata que o Wesley descreveu para ter ação antidepressiva. Então, a ketamina virou um tratamento para depressão resistente, principalmente da depressão resistente com ideação suicida. Então, no Brasil, a gente tem essa única marca, que é o Spravato. Ela tem ação... Ela é aplicado nasal, por isso que ele tem esse formato. Mas, gente, não se encontra na farmácia para vender, tá? Essa medicação precisa ser comprada por uma instituição, então uma clínica, um hospital.
Quem aplica é o próprio médico ou a enfermeira que aplica a dosagem ali. E a pessoa ela precisa ficar 1 hora em observação, porque ela pode ter efeitos ali de dissociação, até de alucinação mesmo. E como é uma medicação, né, que faz pouco tempo que a gente tem no mercado, a gente está vendo os efeitos agora, e o que a gente tem muito receio, assim, Eslen, é a questão da dependência. Tem muita gente usando ketamina, inclusive ketamina veterinária, de forma abusiva, para ter esse efeito de alucinação. Então, hoje, a gente só consegue, então, a gente está no início aí de 2025, a gente só usa a ketamina nasal no ambiente hospitalar. Então, o médico que prescreve, a enfermeira que aplica, o paciente não pode comprar e levar para casa. Valores. Muito caro, tá, gente? Um tratamento com ketamina, assim, de 3 meses, depois a pessoa ela tem que fazer a manutenção, vai custar entre 50 e 90 mil. Torcemos para que haja uma corrida aí de todas as indústrias farmacêuticas para que caia logo essa marca, para que na competição esse valor fique mais acessível. No plano de saúde, a gente consegue fazer com que esse plano de saúde reembolse, mas lógico que tem todo um protocolo ali a ser seguido. No SUS, não tem, gente. Infelizmente, no SUS a gente tem dificuldade até com a eletroconvulsoterapia. Ketamina não vai ter no SUS. É só para plano de saúde e particular. Mas é um tratamento novo, tem resultados incríveis, assim. Então, um congresso que eu fui com uma palestrante que ela acaba sendo a diretora de um pronto atendimento psiquiátrico nos Estados Unidos, de um hospital muito grande, tem ketamina já no pronto atendimento, ou seja, o paciente chega lá com queixa de ação suicida, já recebe a primeira dose de ketamina para ele não permanecer no risco até ele ir no psiquiatra e fazer o tratamento. Então, torço para que eu veja em vida que tenha ketamina nos pronto-atendimentos para a gente tirar as pessoas ali do risco de suicídio antes dessa pessoa ter o acesso ao tratamento. E a ketamina a gente nunca usa ela isolada. Geralmente a pessoa faz o tratamento oral, mas porque o tratamento oral é muito diferente do tratamento com a ketamina, é outra via, tá? Então, a gente faz associado a medicação junto com a ketamina. Então, esse é o que a gente tem de novo. Tem pessoas também que fazem a ketamina subcutâneo, com injeção. A gente tem o professor Alcioli aqui no Brasil, um grande orgulho pra gente, que ele é brasileiro, que fez esses estudos na Unifesp. E ele também utiliza a ketamina forma subcutânea, que barateia o tratamento muito, muito, muito relacionado ao nasal. Mas em relação às pesquisas de segurança, a gente usa a nasal, mas a gente tem esse psiquiatra brasileiro que é a pessoa que mais entende ketamina subcutânea no mundo. Salve, galera. Recado rápido para você que está acompanhando essa trilha da Ju. Nós temos um QR Code durante todo o episódio no canto da tela e agora está bem grande aqui para você escanear. O link também está na descrição, onde você pode se cadastrar. A gente vai lançar uma trilha do cuidado em breve para vocês. E se cadastrando aqui, você deixa os seus dados e você receberá condição especial quando a gente lançar essa trilha do cuidado. A ideia dessa trilha é que a gente consiga fornecer a você algo muito próximo a um tratamento digital para você conseguir amenizar os seus problemas em saúde mental. Cadastre-se aqui que você receberá todas as informações em primeira mão e sempre com desconto. Fechou? Bom episódio, continua aí e valeu! E aí, Eslen, chega a pergunta final, tá? A gente falou de todos os antidepressivos. Qual que é o melhor? Qual que é o melhor vendo a imagem aí, Eslen? Pra eu beber uma aguinha aqui. Olha... Acho que tem uma diferença estatística importante aí? Eu diria que tem. Pelos intervalos de confiança, daria para dizer que pelo menos a reboxetina aparentemente está mais próximo nesse force plot aí da linha nula do que a mitriptilina. A mitriptilina, né? E aí eu vou falar, nossa, mas será que a mitriptilina seria o melhor antidepressivo? Então, é o que tem descrito de maior potência, a mitriptilina, duloxetina e venlafaxina. Quando eles fazem essa meta-análise, né, na conclusão, é que eles concluem que não há diferença estatística. Essa que é a conclusão. Ou seja, a escolha pelo antidepressivo é baseado realmente não só na clínica do paciente, daquilo que ele tem mais de queixa ali, mas também levando em consideração efeitos colaterais. Claro. Então, quando o paciente chega para mim e tem um quadro de depressão maior, então eu vou escolher um antidepressivo,
O que eu quero saber para eu escolher entre essa turma toda aí, qual que eu vou escolher? Primeiro, sintomas-alvo, ou seja, uma coisa é um depressivo ansioso ali, aquele depressivo que quer resolver tudo mais, existe esse depressivo. Outra coisa é o depressivo melancólico. Uma coisa é o depressivo que está comendo muito, o outro é depressivo que come pouco. Tem depressivo que não dorme, tem depressivo que dorme o dia inteiro. Então, além do diagnóstico, a gente precisa saber os sintomas-alvo. Segundo ponto que a gente vê, histórico pregresso. Será que essa pessoa já tomou um e já melhorou? O cara falou, na faculdade eu tomei desvenlafaxina e fiquei 0 bala. Eu vou passar o mesmo. Histórico da família. Minha mãe toma sertralina há 10 anos e está excelente. Então, eu vou escolher a sertralina, porque geneticamente ele tem mais propensão de responder à sertralina. Então, a gente leva em consideração, além dos sintomas, os sintomas mais importantes para aquele paciente. E eu preciso perguntar o que para você é pior, não é o que para mim é pior. Para você é pior. O que ele já respondeu antes, o que a família já respondeu antes. E relacionado a efeitos colaterais, né? A amitriptilina, se eu fosse considerar ela como a melhor ali, com a melhor resposta, mas a amitriptilina tem diversos efeitos colaterais, né? Constipação, o paciente hipotensão postural, boca seca, aumento de apetite. Então, isso faz eu não escolher a amitriptilina. Perfeito. Então, não existe um antidepressivo superior. E essa meta-análise, assim, gigantesca, assim. A maior meta-análise que existe foi essa em relação à eficácia de antidepressivos. Então, não tem o melhor antidepressivo. E, às vezes, o pessoal busca, né? Olha, eu vi que você falou no podcast com o Wesley que a vortioxetina... excelente. Não sei se é para você. Então, essa escolha é individual. Precisa ver cada caso com um psiquiatra mesmo. Não tem o melhor antidepressivo. Quando a gente vai falar de ansiedade, gente, agora a gente vai falar de ansiolíticos. O que é ansiolíticos? Aquelas medicações que tiram a pessoa da crise. Os antidepressivos tratam o transtorno. Então, transtorno de ansiedade generalizada. Trata cronicamente. Mas tem os ansiolíticos que tratam a crise aguda. Ou seja, melhora a crise de pânico agudamente. Então, a gente precisa entender o que é ansiedade. Foi o que a gente falou no episódio passado. Então, você olha o episódio passado que a gente falou. O que é doença, o que não é. Então, a gente tem nesse gráfico que a ansiedade, ela não é totalmente ruim, né? A gente precisa de um nível de ansiedade, de excitação, para a gente ter o melhor desempenho. Então, se eu tiver 0 ansiosa aqui, eu vou estar com uma voz monótona. Talvez eu esteja até um pouco chata falando aqui com vocês. Mas se eu tiver com uma ansiedade ideal ali, com uma excitação ideal, eu vou ter o meu melhor desempenho por conta disso. Só que em algumas coisas, em algumas pessoas, em alguns transtornos, essa ansiedade passa. E quando ela passa, ela altera ali o desempenho da pessoa por conta dessa ansiedade. Então, os ansiolíticos, ou o nome certo, né, os benzodiazepínicos, são essas medicações que atuam na crise. Então, alprazolam, o clonazepam, que é o famoso Rivotril, lorazepam, são essas medicações que a gente tem. Gente, são medicações que causam dependência. Então, qualquer prescrição dessas medicações são medicações que são prescritas como se fosse um antibiótico. O médico não passa antibiótico para sempre. Vai tomar 7 dias, depois para. Toma 14 dias, depois para. Então, se você toma Rivotril há 20 anos, já entra no link que vai estar aqui, já procura um psiquiatra da BeHealth para a gente fazer esse desmame do Rivotril. Não existe tomar benzodiazepina por mais de 2 meses. E assim, o medicamento ele é tão pancada que olha a dose. 0,5 miligramas. E aí eu coloquei... Tipo, é nada. É um pozinho minúsculo capaz de atenuar um comportamento de um bicho igual nós de 70, 60... No ataque de pânico, né? Que é onde a gente tá muito... Cara, é tipo uma coisinha tão minúscula. 0,5 miligrama. Essa é a dose do clonazepam? A dose, eu coloquei essa... a dose vem de 0,5, 0,25 e 2. Eu coloquei essa equivalência porque as pessoas, elas acham, e vocês não têm que saber, vocês são leigos mesmo, não tem que saber isso. Mas o que eu vejo no consultório é o paciente falou assim, Ju, saí do diazepam de 10 e eu consegui diminuir. Graças a Deus. Vencemos, doutor. Eu tô com 2 de clonazepam. Você não diminuiu, você quadruplicou. Porque 10 miligramas de diazepam é igual a 0,5 miligrama do clonazepam. Isso aqui é equivalência. Ou seja, porque vocês ficam trocando de medicação
E aí, por isso que eu trouxe essa dose de equivalência. Mas, por exemplo, se chega uma pessoa lá e você tem ataque de pânico ou alguma coisa que precisa do Rivotril, 0,25. 0,25 A crise de pânico é 0,25. Cara, olha como é uma coisinha minúscula, bicho. Só que a tolerância é tão rápida e é tão gigante que tem paciente que toma 8 miligramas de diazepam e de 8 miligramas de clonazepam e não dorme. Porque teve tolerância ali, foi ficando acostumado ali com a medicação. E aí, aqui tem um perigo, gente. Por que eu trouxe meia-vida? Meia-vida é o tempo que se leva para a medicação ser metabolizada pela metade. Quanto menor a meia-vida, mais perigosa a medicação é. Por quê? Mais rapidamente seu corpo vai pedir mais. Então, o midazolam, por exemplo, que a gente utiliza muito quando? Para pacientes agressivos, que a gente faz ali, injetável, às vezes, no pronto atendimento, e para você fazer uma endoscopia. Quando você vai fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, você vai tomar o midazolam. Aí dura ali 1h30, você acorda da endoscopia, um pouco grog, mas às vezes esperando 3 horas ali na recuperação ali, você consegue ir até dirigindo para sua casa, porque o efeito acaba do nada. E o alprazolam, meia-vida, né, inicial ali de 6 horas. O paciente acorda de madrugada e toma mais um pouco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com medicações de meia-vida curta. Só que a gente usa muito essas medicações. Por exemplo, o diazepam é o tratamento que a gente tem para abstinência alcoólica. Porque o paciente que toma muito álcool, eu sei que o álcool no começo pode te deixar até um pouco eufórico, mais palhaço, mais desinibido, mas o álcool, a função dele é inibir seu cérebro. E aí você pensa um cara que está inibindo o tempo todo o sistema GABAérgico do cérebro dele. Vai chegar um ponto que esses receptores, eles vão ficar menos sensíveis a isso. Então, se ele tira o álcool de uma vez, esse paciente entra numa desorganização, de uma agitação, porque falta o álcool para conter. Então, a gente precisa tirar o álcool, mas a gente precisa entrar com calmante, para essa pessoa não ficar agitada, para essa pessoa não ter alucinação. A gente precisa ir tirando devagarzinho, até a gente regular esses neuroreceptores novamente. Então, aqui, gente, é para vocês entenderem que não é tudo igual. 10 mg de diazepam é igual meio de clonazepam, que é igual 6 de bromazepam. Então, não é tudo igual. Cada medicação tem uma dose diferente. E a gente precisa fazer vários alertas em relação ao benzodiazepínico. Primeiro, tolerância. O que significa tolerância? Isso vale para benzodiazepínico, vale para droga também, álcool também. Tolerância inclusive vale para jogo do tigrinho, tolerância. Tolerância eu precisar de cada vez de doses maiores para ter o mesmo efeito. Ou seja, se eu tomar hoje um Rivotril de 0,25, provavelmente amanhã eu vou estar de ressaca de manhã, de tanto efeito que vai ter. Porque não é uma medicação que eu tomo. Agora, se eu tomar todos os dias, por 2 meses, 3 meses, ele vai parar de fazer efeito, eu vou ter que ir aumentando a dose. E isso faz com que as pessoas não consigam tirar a medicação e entram num quadro de dependência. Inclusive, no DSM existe dependência de calmantes, dependência de benzodiazepínico. Além da tolerância, que esse aumento de dose progressiva, a gente tem também sintomas de abstinência. A pessoa que toma calmante, acaba a receita, ela não tem receita, tenta dormir, vai ter insônia, vai ficar agitado, vai ficar irritado, pode ter inclusive episódio de dissociação, dela não saber o que é realidade, o que é real ali. Então a pessoa vai ter abstinência. Em idosos, se você é idoso, se você tem um pai idoso que toma Rivotril, Lorax, alprazolam, Frontal, qualquer dessas medicações, tome muito cuidado. O idoso, geralmente, ele levanta para fazer xixi uma vez à noite, e isso, inclusive, é normal, por conta de questões ali vesicais. Se esse idoso acorda mais ou menos e vai no banheiro fazer xixi, o que vai acontecer? Queda da própria altura. Quebra o fêmur, e aí a gente já sabe até a história natural da doença de um senhor de 80 anos que quebra o fêmur porque tomou Rivotril. Então, alerta aí para as pessoas que têm pais idosos que tomam essa medicação. Outro alerta é a questão da memória. Se você toma benzodiazepínico, você não vai ter a mesma capacidade cognitiva no outro dia. Então, chega um monte de paciente falando que tem TDAH e toma Rivotril igual bala o dia inteiro porque tem ansiedade e não faz tratamento. Aí fica tomando só o Rivotril. Só crise, fica tomando Rivotril. Gente, acaba com a sua memória. E não é uma questão definitiva, tá? Se você tira, essa memória vai voltar. Mas não tem jeito da gente nem fazer diagnóstico de TDAH se essa pessoa toma calmante,
tá? Porque a função do benzodiazepínico é estimular, ele aumenta a afinidade do neurotransmissor GABA no receptor dele. Ele, na verdade, não atua no receptor, ele aumenta a afinidade, né? O GABA se liga mais rápido por conta do Rivotril. TEPT. O que a gente sabe do transtorno do estresse pós-traumático é o seguinte, que as pessoas num período de estresse não devem tomar benzodiazepínico. E isso eu fiz, assim, várias aulas para o pessoal no ano passado que estavam ali, bombeiros, médicos que estavam ajudando nas enchentes do Rio Grande do Sul, porque o mais comum é a pessoa estar ansiosa, acontecer uma catástrofe na cidade dela, ela perdeu tudo, tomar calmante. Isso pode piorar o prognóstico relacionado à evolução do TEPT. Talvez ela nem evoluiria com o TEPT, ela pode evoluir por conta do uso do Rivotril no momento do trauma. Então, se você é aquela pessoa que vai ajudar a outra no momento de trauma, no momento de perda com o Rivotril, não ajude que você está atrapalhando, tá? Não é para passar benzodiazepínico em momentos traumáticos. Isso altera, a gente perde a capacidade de lidar com o trauma naquele momento. E isso altera a maneira com que você fixa aquela memória. Então, não faça isso, não prescrevam nesse momento. Demência. Eu coloquei interrogação porque não há uma conclusão, precisam fazer mais estudos relacionados à correlação entre uso crônico de benzodiazepínico e a probabilidade de ter demência. Eles já colocaram em capa da Veja, há uns 20 anos atrás, né, que Rivotril causava demência. Hoje a gente sabe o quê? Que os benzodiazepínicos de uma meia-vida maior, eles acabam prejudicando mais essa parte cognitiva. Mas a gente não consegue saber com certeza absoluta se isso é reversível ou não. E aí a gente entra numa questão seguinte, que a pessoa que a gente começa a suspeitar de demência, ela geralmente já está 60 a mais. E aí a gente não sabe se era uma evolução natural, ou seja, ela já iria ter, é um viés. Ou se ela tem porque ela tomou Rivotril durante 20 anos. E a pessoa que toma Rivotril durante muito tempo também acaba perdendo a capacidade de aprender coisas novas, né? O que também influencia. Isso é um fator de risco. E aí, uma pessoa que toma Rivotril por muito tempo, muitas vezes ela não tem um bom acesso à saúde, ela vai mantendo, e muitas vezes ela não teve acesso à educação. E a gente sabe que a falta de acesso à educação é um fator de risco para Alzheimer. Então, tem vários fatores confundidores, então eu coloco como interrogado aqui. E na gravidez, gente, não pode ser usado calmantes, porque eles ultrapassam a barreira placentária, né? Existe uma troca o tempo todo de sangue entre a mãe e o bebê pela placenta, e essa medicação ultrapassa essa barreira. Ou seja, se você toma Rivotril, o seu bebezinho vai tomar também, pelo sangue ali placentário. E qual que é o problema? O Rivotril, ele não te dá depressão respiratória na dose certa, que é você respirar mais devagar. Mas um bebê de 1,5 kg, ele vai dar depressão respiratória. Então, o que acontece com bebês de mães que tomam Rivotril, que eles nascem com hipotonia, ou seja, o tônus muscular diminuído, e eles nascem, às vezes, com depressão respiratória. Então, mamães, por favor, não tomem calmantes. De benzodiazepínico. Perfeito, maravilha. Tem alguma coisa? Não, é isso aí. E esse aí, infelizmente, é muito comum o pessoal arrumar do amiguinho, né? Muito. O amiguinho toma esse aqui que me ajuda bastante nas crises. Foi que eu te falei, né? O Rivotril é R$8, de marca. R$8, muito barato. E aí eles vendem na farmácia sem receita por 80. Então é uma maneira deles superfaturarem isso aí também. É tudo receita preta. Essa é receita azul. No caso, perdão, tarja preta? É tarja preta, receita azul. Tudo que pode causar dependência é tarja preta. Então pode causar dependência. E a receita azul é a mais controlada de todas. A mais controlada. Um chequinho ali, o médico precisa ir na vigilância, tirar. Então, não dá para fazer digital, né? Então, precisa mandar para o paciente ou presencial ou por Sedex. Então, teoricamente, é mais difícil do que um paciente conseguir. Mas o que eu vejo é que, como a gente não tinha, por exemplo, a trazodona, que é um antidepressivo que trata o sono há 20, 30 anos atrás, o que aconteceu? Muita gente tratou sono com o benzodiazepínico. O que não trata, na verdade, né? Muda completamente a arquitetura do sono. A pessoa não descansa. Ela acorda mais cansada do que se ela não tivesse dormido. Então, benzodiazepínico, gente, tomem cuidado se você toma. Tem psiquiatras mais radicais. Eu tenho um colega no congresso que falou, eu nem tenho receituário azul. Não precisa ter esse radicalismo. Por quê? Pacientes dependentes de álcool vão precisar do diazepam. Pacientes com ataques de pânico, um antidepressivo demora 3 semanas. Eu não vou deixar essa pessoa ter ataque de pânico durante 3 semanas. Então, vai tomando ali
o SOS, por isso chama SOS, que é só na crise, até o antidepressivo fazer efeito e ele parar de tomar esse benzodiazepínico. Mas tomem muito cuidado. Outro, que esse é um alerta, assim, né? Se eu pudesse colocar em vermelho, eu colocaria. As drogas Z, que é o Zolpidem, Zopiclona, que tem no Brasil, foram medicações que, quando elas chegaram no Brasil, o propagandista, né, que é o funcionário ali da indústria ali, falou, olha, acabou o problema com o Rivotril, Wesley. Pode prescrever o Zolpidem, porque não causa dependência. A gente solucionou o problema da dependência. E o que a gente viu é o extremo oposto, né? As drogas Z são, na verdade, indutores do sono, ou seja, elas são indicadas para quem tem aquela insônia inicial. Então, o cara se pega no sono, dorme a noite inteira. Mas, na hora que deita, fica virando, fica com aquelas preocupações. Então, o Zolpidem, na versão sublingual, ela faz você dormir em menos de 5 minutos. Então, quem toma, tem que tomar, assim, sentado na cama. Porque, senão, no meio do caminho, pode perder o sentido ali. Faz efeito muito rápido. E isso, para a sociedade que a gente vive hoje, que as pessoas não conseguem se desligar e as pessoas querem tudo automático, foi a droga que precisava inventar para as pessoas desaprenderem a dormir. Então, o Zolpidem funciona em 5 minutos, dura só 4 horinhas, ou seja, você acorda 0 bala, você acorda bem, não tem ressaca. E a Zopiclona dura ali de 6 a 7 horas, mas também funciona em menos de meia hora. Aí a promessa de não viciar era que a pessoa não acordaria grog ou a ação não seria tão longa no cérebro? Não, na verdade, eles acharam que não teria tolerância. Ah. E aí veio um problema, assim, Wesley, eu já peguei pacientes que eu tive que internar, lógico, tomando cerca de 60, 70 comprimidos dia de Zolpidem. Tamanha tolerância. E eu tô falando de pessoas, assim, dentista, que trabalha. Que é 2 vidrinhos de Zolpidem? Dá 2 caixas. Caramba. Por dia. Meu Deus. E aí eu tô falando de dentista, um motorista de ônibus. Então, de pessoas que têm profissões que não podem ficar em estado dissociativo. Então, Zolpidem e Zopiclona, droga Z, causa tolerância sim. Ou seja, a pessoa vai aumentando o número de comprimidos para ter o mesmo efeito. E tem pessoas que sentem um estado de bem-estar, só que dissociativo. Então, teve até uma trend ano passado no TikTok, onde as pessoas... tá rindo, né? Mas é de chorar, não é para rir, não. O nosso... né? Adolescentes ali que tomavam Zolpidem e ficavam ao vivo ali em lives para falar besteira. Nossa, então, a atração era... Você não conhecia essa? Não sabia dessa. Poxa, cara, você tá no digital, não tá sabendo da trend do Zolpidem. E aí são jovens que ficam lá tomando e começam a falar coisas nada a ver com nada. E o Zolpidem, ele dá uma amnésia mesmo retroativa, então a pessoa não lembra o que ela fez. Eu tinha um amigo meu muito próximo que, cara, a gente conhece, não vou citar o nome dele aqui, mas você sabe quem é. Que ele teve problema de sono e é um cara que sabe muito sobre sono. E ele tomou o Zolpidem por uma época para resolver o problema, porque chegou num momento que não dava mais, assim. E a gente dividia apartamento e ele, cara, ele não conseguia... Ele esquecia que deitou, aí levantou para pegar uma água, ele não lembrava no outro dia. Fico pensando, cara, como é que um dentista tá tomando... E aí, às vezes, ações complexas, assim. O paciente foi na cozinha, fez um bolo, então bateu o bolo, fez uma cobertura, comeu o bolo, no outro dia tava na cozinha suja. Não lembra isso mesmo. E aí, meu Deus, loucura, você não lembra. Mas a ideia, então, é que eles estavam supondo que não existiria tolerância. E aí, depois que começou a venda, e assim, aí realmente estourou, né? Porque, assim, um hipnótico que dura 4 horas e você acorda bem, era tudo que eu precisava. Mas ainda, eu tenho uma ideia, que se não existisse tolerância, beleza, digamos que o cara toma sempre a mesma dose e não aumenta, não tem tolerância. Eu ainda acho que poderia causar dependência. Talvez não no sentido patológico, mas no sentido comportamental. Porque a pessoa é como se ela tivesse um interruptor. Eu não preciso mais, como é que eu posso dizer? Seduzir o sono. Eu gosto de falar que é como se fosse uma criança mimada. Tu tem que ir seduzindo ele, tem que fazer o que ele gosta para ele chegar até você. Tem que sentir a pressão do sono. O ciclo circadiano tem que estar ajustado, você tem que ter a pressão do sono acontecendo. Você tem que ajustar muita coisa para isso. Mesmo que não causasse tolerância, embora a tolerância seja um critério para dependência... Talvez não gerasse uma dependência química muito forte, mas a pessoa muito provavelmente ia ter uma dependência comportamental, porque é só clicar no interruptor. Eu não preciso mais fazer tudo. Eu vou trabalhar até estressado, eu vou dar o pau. Apago. E psicológico nesse sentido, né? Comportamento psicológico no sentido assim, tem paciente que sempre pede para ter uma caixa a mais.
Porque é aquela coisa assim, se você viajar ou se acontecer alguma coisa com você, eu tenho uma caixa a mais aqui. Exatamente. E aí, sabiamente, o ano passado, no Brasil 2024, a Droga Z virou também tarja preta e virou também receituário azul. Isso foi excelente, porque qualquer pronto-socorro poderia prescrever ali de forma aleatória. Agora, então, mais os especialistas e quem tem o receituário vai poder prescrever essas medicações. Eu tive inúmeros pacientes internados por conta de Zolpidem, então eu realmente não prescrevo. Então o paciente vem, eu já aviso que eu não prescrevo e que eu troco. Eu troco, inclusive, pelo Rivotril para tirar o Rivotril depois, que é mais fácil tirar do que o Zolpidem. O Rivotril é mais fácil. Porque o Rivotril tem gotas, e aí eu consigo tirar gota por gota. E o Zolpidem tem inúmeros casos, né, que eu fiz perícia por um tempo, de pessoas que cometeram ali delitos no sentido de acidente de carro, onde houve mortes ali, e a pessoa nem se lembrava que tinha pego o carro para ir no posto, para comprar coisas. Então, Zolpidem realmente tem sido bem complicado. A função dele, indutor do sono para insônia inicial. A pessoa toma a medicação, rapidamente dorme, e eu acho que isso até deseduca a pessoa aprender a dormir com essa questão de conquistar um sono, né? De não ter esse sono tão facilmente assim. Então é o inverso do que a propaganda prometeu. Realmente é o inverso. Exatamente. Ele causa bastante dependência. Causa dependência. Caramba. Mas agora está diminuindo o acesso. A gente acredita que a gente aumentou a barreira ali do acesso, né? Com essa receita mais difícil de conseguir. E a gente espera que isso... e que, né, com conteúdos como esse, as pessoas... não fica, não, mas Zolpidem não é Rivotril. Cara, é perigoso igual, né? Troca, a arquitetura do sono também, ela não é mantida, né? É só a gente pensar, né, da parte de você que é especialista em neurociência, a pessoa que dorme em 5 minutos. Alguma coisa está invertendo ali na fase 1 do sono dela ali, do estágio 1. Então, você não dorme naturalmente, não é o seu sono fisiológico. E aí a gente tem como ansiolíticos, antiadrenérgicos, são medicações que foram criadas ali pensando na cardiologia e a gente usa para inúmeras outras situações. Então a clonidina, que é um agonista alfa-2 adrenérgico. Então trata hipertensão, mas também a gente usa para crianças com TDAH que são muito hiperativas, não dormem de jeito nenhum. E aí a mãe fica apavorada quando ela lê a bula, ela fala, nossa, vai abaixar a pressão do meu filho? Vai abaixar a pressão e ele vai ficar menos hiperativo também. Faz tratamento de TEPT, principalmente para pacientes que têm sobressalto. Então, um paciente que o tempo todo assusta ali, com susto, a gente trata o TEPT também com clonidina. Abstinência de opioide, quando a gente está tratando ali pacientes que têm dependência de opioide. E fobia social. Já o propranolol tem todas as indicações dentro da cardiologia, de hipertensão, de arritmias, mas dentro da psiquiatria a gente vai usar também para TEPT, para fobia. Então, eu, particularmente, confessando aqui, eu apresentei meu TCC da faculdade com propranolol e confesso que eu nunca tinha feito teste, então minha perna ficou um pouco bamba durante abaixou um pouquinho a pressão demais, mas também não tremia ali o microfone. O que é interessante para músicos ali, que precisam ter uma precisão, para políticos, nunca faça o uso sozinho, sem indicação médica, até porque o propranolol tem dose de 10 e de 40. Então, se você tomar de 40, você vai desmaiar na hora do seu comício aí. E é interessante como esses medicamentos provam por A mais B que as questões psicológicas têm uma grande influência fisiológica periférica, inclusive, né? Toma um propranolol que segura um pouco a tua pressão, inclusive, e isso afeta significativamente a percepção de taquicardia, meu coração acelerar, é ansiogênico para a pessoa. Exato. Então, a partir do momento que meu coração está batendo mais devagar, a pessoa ela calma, né? E é por isso que a gente ensina respiração diafragmática, é por isso que a gente ensina mindfulness. Exato. Justamente por isso que exercício físico ajuda. É justamente para ter essa ação fora a medicação, né? E antialérgicos também podem ser usados para tratamento de crises de ansiedade, tá? Então, em crianças, eu não vou usar benzodiazepínico, a gente pode usar o hidroxizine, a gente pode usar a prometazina. A prometazina, inclusive, é a medicação que a gente usa junto com o Aldol, que é um antipsicótico que a gente vai ver ainda aqui, que é o sossega-leão de pronto-socorro, Aldol com prometazina, justamente para fazer a pessoa dormir. Mas mamães e papais que estão cansados aí, que o filho não está dormindo, isso não pode ser dado de maneira aleatória. Não invente de dar antialérgico só para o seu filho dormir, tá? Porque isso ele pode ganhar peso por conta disso.
E a melatonina, que a gente já produz naturalmente, é o nosso regulador do nosso ciclo circadiano, junto com o cortisol e outros hormônios. A gente pode usar a melatonina também, suplementar a melatonina, para pessoas que não respeitam o ciclo circadiano. Então, profissionais de saúde que invertem aí, que dormem de dia e trabalham à noite, seguranças, pessoas que trabalham de turno. A gente pode usar a melatonina de manhã e enganar o corpo dela. Então, ela chega em casa de manhã, ela vai ter um quarto basicamente igual esse estúdio aqui, todo fechado, não entra uma luz, vai tomar melatonina e a gente vai tentar enganar o corpo dela. Ju, é bom? Sim, a gente consegue regular o sono dessa pessoa, a gente consegue regular o sono de TDAH que tem sono tardio, regular de pessoas que têm deficiência visual, principalmente as pessoas que nasceram ali com deficiência visual. Só que, para os trabalhadores de turno, gente, tem um plano B, tá? Não dá para você tomar melatonina e enganar seu cérebro para sempre. Você vai cobrar um preço, vai chegar a conta aí. Então, tem um plano B para você sair dos plantões. Mas dá para usar a melatonina, sim. Saudade de fazer uns plantões, Ju? Nenhuma, cara. Obrigado, BeHealth. Saudade de fazer os plantões imagina, segunda-feira, quarta e sábado. Primeira, segunda, quinta, sexta e sábado. Sábado eu fazia 36, de sexta pra sábado. 36 horas. No SAMU. E aí, assim, você não acorda, assim, tem um paciente para atender, assim, tava acidente. Então, você acorda, o celular do SAMU, o que a gente chama de smart, quando tem ocorrência, é uma sirene. Deve dar até um TEPT depois de... Meu Deus. Até hoje, se eu acordo assustada, eu acordo procurando a bota pra pôr o pé. Caramba. Automatizou. Então, você que dá plantão noturno tem um plano B. Paga a conta mesmo. Eu fiquei 6 anos nessa vida. BeHealth me tirou dessa vida. Mas, se você não tem um plano B, isso é um problema. Então, melatonina a gente usa também, mas não é pra todo mundo. Bem, o estabilizador de humor, gente, vocês precisam entender, assim, que estabilizadores de humor, eu vou passar de forma até mais rápida aqui, porque tem inúmeros mecanismos de ação, inclusive alguns que nem os próprios especialistas sabem como funciona. Mas por que chama estabilizador de humor? Que a gente vai usar muito para transtorno bipolar. É a medicação que vai levar a pessoa à eutimia. Eutimia é o humor normal. E vai fazer a manutenção desse humor, ou seja, depois que atinge a normalidade, ele vai manter esse humor. Então, o estabilizador de humor, quando o paciente está em hipomania, ou seja, o paciente está aqui agitado, fazendo muita compra, se colocando em risco, falando rápido, com várias ideias, grandioso, está ali na fase de hipomania ou de mania do transtorno bipolar. O estabilizador de humor trata de cima para baixo e leva aqui a eutimia. Mas o estabilizador de humor também trata de baixo para cima, ou seja, o paciente depressivo que vai levar ali na eutimia. Então, a gente vai falar dos estabilizadores de humor, que tem... O estabilizador de humor oficial é o lítio. Todos os restos são anticonvulsivantes que recebem também esse nome de estabilizador de humor. Mas o original mesmo é o lítio. Então, aqui são os estabilizadores de humor. Aqui até nesse livro ele coloca efeitos dos anticonvulsivantes e lítio, né? Ele divide. Então, gente, o lítio é o estabilizador de humor que mais apresenta eficácia e ele atua na fase depressiva, na manutenção, então, quando o bipolar está bem, está eutímico, e também na fase de mania. Então, ele chega a ser sempre a nossa primeira opção, a não ser que a pessoa tenha uma nefropatia ou um problema na tireoide e a gente não possa usar. É o único aí, né? Que atua nos dois. Exatamente. Na depressão e na mania. A lamotrigina é um estabilizador de humor que ela é melhor do tratamento de baixo para cima. O que significa isso? Ela é melhor para tirar a pessoa da depressão bipolar. Mas ela não é uma medicação que tira o paciente da mania, por exemplo. Já o valproato, ele pode ser usado, sim, tanto na mania, tanto na depressão, mas o ácido valproico ou o valproato a gente usa muito em outras circunstâncias. Como exemplo, pacientes muito impulsivos, pacientes, por exemplo, com transtorno de personalidade muito agressivos, a gente pode usar. Pacientes dependentes químicos, que têm uma dificuldade com a impulsividade ali, busca a substância, a gente pode usar o ácido valproico também para essa instabilidade, para essa impulsividade. O topiramato aqui. O topiramato, gente, a gente vai usar para
pacientes com... a gente não usa muito para transtorno bipolar, porque o topiramato, em doses altas, ele causa uma dificuldade cognitiva. Então, a pessoa está pensando, foge a palavra. E isso é muito difícil da pessoa acostumar com isso, né? Para a pessoa que trabalha, é impossível trabalhar com isso. Então, o topiramato a gente usa mais para perda de peso, para tratamento de compulsão de peso, para dependência química. Então, pacientes com usuários de cocaína, de crack, a gente acaba usando mais o topiramato nesse contexto de impulsividade e de compulsão relacionada à droga. A gente não chega a usar tanto o topiramato para transtorno bipolar. Tem feito, tem um teste, na verdade é pré-clínico ainda, testando, né? Vamos testar o topiramato para jogo patológico, mas o ano que vem trago para vocês se está sendo efetivo ou não, ainda sem conclusão. A pregabalina é um anticonvulsivante que, apesar de estar nessa categoria, ela é segunda linha de tratamento para transtornos de ansiedade. Olha para vocês verem como que tá tudo junto na mesma classe, cada um tem uma função diferente. Então, depois que a gente coloca um antidepressivo e se a pessoa ainda está muito ansiosa, a gente usa a pregabalina, tanto para pacientes ansiosos, tanto para pacientes com dores crônicas. Já a carbamazepina e a oxcarbamazepina tem caído em desuso, a gente usa mais no SUS, porque ela é um indutor metabólico, Eslen, e ela induz o próprio metabolismo. Então, tudo que eu associar a carbamazepina, eu tenho que usar dose alta, porque ela acelera o metabolismo da medicação e dela mesma. Então, é uma medicação que, assim, o paciente que toma ela acaba tendo que tomar tudo dose alta, e aí aumenta o efeito colateral. Então, já que hoje a gente tem o ácido valproico, a gente tem o lítio, oxcarba e carba, a gente não usa tanto. Então, esses são os estabilizadores de humor. Todos eles vão ter efeito colateral. O ácido valproico pode aumentar o apetite e o ácido valproico pode ter como consequência queda de cabelo. Que até perto dos efeitos colaterais que eu falo, parece bobo. Mas se você pega uma mulher jovem com uma queda de cabelo expressivo, isso vai ser problemático. O lítio, ele pode causar edema e, inclusive, ganho de peso. Então, a pessoa ela fica com os membros inferiores ali, com as pernas muito edemaciadas. E isso pesa para andar, isso faz com que a pessoa se sinta mal relacionada ao corpo dela. E, além disso, tanto o lítio quanto o ácido valproico ou valproato precisam ser medidos com uma certa frequência. O que significa isso? Eu preciso saber o quanto de ácido valproico, o quanto de lítio tem no seu sangue. Então, essa acaba sendo uma parte chata do tratamento, mas a gente precisa controlar a dose e a litemia ou valproatemia para a gente controlar ali níveis séricos seguros, ou seja, para não ser um nível tóxico ali. Ô Ju, é muito louco que o lítio é um sal, né? É um sal. Que doideira, né? Um sal. Carbonato de lítio. Sal, pessoal, um sal. Tem rochas na natureza. Carbonato de lítio. Até os países que têm mais carbonato de lítio nas rochas, né? Que estão ali em cachoeiras, em quedas de água, tem índices menores de suicídio. Caramba, que loucura. Porque, né, o lítio associado, independente de ser uma depressão bipolar ou unipolar, o lítio ele reduz o risco de suicídio. Então, se você tem uma depressão maior, ou seja, fora do espectro bipolar, e ainda assim, você, mesmo com antidepressivo, você está com ideação suicida, a gente associa o lítio e diminui. Então, um lítio mais baixo. O lítio seria o único de todos que você falou até aqui que tem propriedades antisuicidas. Exatamente. O lítio para transtornos de humor, e a gente vai ver antipsicótico, seria a clozapina para os transtornos psicóticos. Então, o lítio tem todos os efeitos colaterais ruins, mas acaba sendo a nossa primeira opção. Ele dá ganho de peso, o lítio? Ele aumenta o apetite, sim, e tem essa questão do edema, né? Então, a gente sempre tem que ver... claro, ganho de peso por causa do edema. Função renal, função tiroidiana e ficar avaliando o lítio. Mas até falo para as pessoas que se tomaram lítio e não se sentiram tão bem e não está estável do transtorno bipolar, tentar o lítio novamente de outra maneira. Existe o lítio com uma formulação prolongada, ou seja, existe o lítio de 300 e de 450. De 450, a absorção é bem mais devagar. E às vezes você não vai ter tanto efeito colateral. Então, os estabilizadores de humor, a gente tem inúmeros transtornos ali que a gente usa para ansiedade, para depressão, para bipolaridade, para instabilidade. E cada um vai ter os efeitos colaterais aí específicos.
E tem alguns que têm uns efeitos assim, né? O topiramato aumenta a chance de litise renal. Então, eu que tenho, já operei 2 vezes aí para tirar cálculo renal. Eu não posso tomar topiramato nem brincando, porque senão eu vou virar uma fábrica de produzir cálculo. Então, perfeito. O médico tem que saber tudo isso, né? Os antipsicóticos. Gente, os antipsicóticos eu falo que é o remédio do psiquiatra. Por quê? Eu acho que nenhum outro médico, além do neurologista, deveria pôr a mão no antipsicótico. Porque é a medicação que mais causa efeito colateral. Porque a gente vai ver em relação às vias dopaminérgicas, a gente gostaria que a medicação atuasse em uma via, mas ela atua nas 4. E aí, nas outras 4, ela cria problemas que o paciente não tinha. Então, o antipsicótico a gente usa na esquizofrenia, no transtorno bipolar e pacientes com problemas ali, com transtorno de impulso. Então, pacientes com jogo patológico, a gente pode usar antipsicótico para controlar ali a impulsividade. Paciente borderline, a gente pode usar antipsicótico para controlar impulsividade. Mas eles foram criados para sintomas psicóticos. Então, delírios, alucinações, desorganização do comportamento. Então, ele atua bloqueando o receptor D2 de dopamina. Só que ele faz isso não só no lugar que produz o delírio. Ele sai bloqueando D2 no cérebro inteiro. Deve dar até sintoma físico, né? Dá até sintoma físico, exatamente. Então, a gente é a primeira geração de antipsicóticos. Essa geração, né, da clorpromazina, aí da década de 50, foi que deu início ao tratamento. Ou seja, antes de 1950, o esquizofrênico não tinha o que fazer. Ele era quase paliativado imediatamente. Porque não tinha o que fazer, não tinha medicação. E foi nessa geração aí da clorpromazina, do haloperidol, que a gente começou a conseguir tratar os psicóticos, né? Que foi uma grande evolução que a gente teve. O Aldol é um dos antipsicóticos que a gente mais usa no SUS. Então, se você faz tratamento pelo SUS, provavelmente você toma Aldol, se você tiver um quadro de psicose. E o Aldol, ele tem um decanoato. O decanoato, Wesley, ele é a formulação injetável. Então, para pacientes que não tem uma família para dar ali a medicação, ou paciente que não aceita o diagnóstico, não tem crítica. A gente vai na casa do cidadão. Quando eu trabalhava no CAPS, era assim. Chegava no dia tal, lá no dia 10, a gente tinha uma lista. A gente ia em casa e ia aplicando. Caramba. Então, o paciente não precisa querer tratar. A gente vai lá e vai aplicar do mesmo jeito. Só que apesar do Aldol ser excelente como antipsicótico, a gente vê aqui, dentro desse estudo, né, dentro dessa meta-análise, que foi o que mais causou efeito extrapiramidal. Então, o paciente tem tremor, o paciente fica enrijecido. Muitas vezes o paciente ele vai andar, ele dá aquele aspecto que ele não consegue mexer os ombros, o pescoço. Então, muitas vezes, se você olha uma pessoa e fala assim, nossa, parece paciente psiquiátrico, né? Aquele estereótipo. Muitas vezes é porque esse paciente está com antipsicótico. Então, gente, quando o Wesley falou das vias serotoninérgicas, a gente não consegue montar um slide sobre isso. Dopaminérgico fica mais fácil. Seria bom se a gente tivesse um antipsicótico que atuasse nessa via em verde aqui, via dopaminérgica mesolímbica, que é justamente o que impediria ali do paciente ter as alucinações, a desorganização do comportamento. Mas a gente sai bloqueando tudo. E quando a gente pega a mesocortical aqui, gente, a gente está bloqueando parte do córtex importante para a pessoa pensar, para a pessoa raciocinar. Então, esse paciente fica apático, esse paciente não consegue tomar decisão, esse paciente muitas vezes fica disfuncional em tratamento. Então, o próprio tratamento, às vezes, deixa ele embotado, deixa ele com dificuldade de raciocinar. E a via 5 ali, a nigrostriatal, é a via que é deteriorada no Parkinson. Exatamente. Então, essa via em preto aqui, que chama nigrostriatal, ele vai causar sintomas, ou seja, não estou falando da doença, viu, gente? Estou falando do tratamento. O antipsicótico, ele vai causar sintomas que se assemelham a uma doença de Parkinson. Você tem que meio que dar um medicamento pro efeito colateral também? Tem. Então, eu dou o Aldol, já dou o buperideno. Caramba. Anticliniterais. Tem que tratar o colateral. Eu tenho que tratar o colateral. E às vezes junto. Eu ponho junto a medicação para ele não ter esse efeito. Então, o paciente decompõe o movimento, ele fica rígido, justamente por conta do efeito nessa via aqui, que é a mesma, se a gente for pensar na fisiopatologia do Parkinson, o que o bloqueador de dopamina faz é muito semelhante, por isso que os sintomas são semelhantes. E tem essa última via aqui, pequenininha, que é a túbero-infundibular, que faz com que a gente aumente a prolactina. Por quê? A dopamina, ela bloqueia a prolactina. Se eu bloqueio a dopamina, eu libero mais a prolactina.
Ju, mas o que tem a ver a prolactina? Gente, a prolactina é o que produz leite na glândula mamária. Paciente com risperidona, paciente com paliperidona, começa a produzir leite fora da amamentação. Então, mesmo sendo um homem, que também tem glândula mamária, começa a produzir leite. Ou uma mulher, que está fora do período da amamentação, começa a produzir leite. E aí tem que parar com a medicação. Como que a pessoa ela fica suja ali com leite fora da amamentação? Né? Então, é um efeito colateral muito ruim. Então, a gente sabe que tem antipsicóticos que acabam causando mais esse efeito na prolactina, por exemplo, a paliperidona, que a gente tem no Brasil, que é o Invega, que é injetável, a risperidona, são piores, por exemplo, do que a clozapina. Mas ainda assim, a gente tem que ficar escolhendo, assim como antidepressivo, qual é o efeito colateral que a gente quer, qual que a gente não quer. Infelizmente, a gente tem que fazer dessa maneira ainda. E a segunda geração, que são os antidepressivos, são os antipsicóticos que a gente mais usa. A quetiapina, que eu trouxe aqui uma imagem do Stahl, eu falo que a quetiapina tinha que ser assim, droga multimodal, porque a quetiapina, gente, serve para tudo. Então, a quetiapina, com 50 miligramas, ela é hipnótica. E ela só atua no H1 aqui, na histamina. Ou seja, ela só faz você dormir, não tem outra função. A quetiapina com 300 miligramas é um antidepressivo do bipolar, porque ela tem ação aqui em receptores de serotonina. Já em 800 miligramas, a quetiapina ela vai atuar o quê? No D2. Então, o Stahl coloca essa imagem aqui, porque a quetiapina é multimodal mesmo. Dependendo da dose, ela tem funções diferentes. Mas o nome dela é antipsicótico. Mas se você é bipolar e está tomando, muito provavelmente você está tomando para você ter o efeito antidepressivo. Olanzapina. Olanzapina é um antipsicótico super potente. O único problema é ganho de peso. Tem pacientes que já ganharam 18 quilos em um único mês. Muito ganho de peso. Por fome? Muita fome? Muita fome. Aumenta muito o apetite. Inclusive, essas medicações aqui, esses 3 primeiros, então, quetiapina, olanzapina e risperidona, é mandatório. O paciente começou a tomar, eu vou ter toda a consulta. Peso e circunferência abdominal. E aí o MC que eu vou fazer ali com a altura. Além disso, eu tenho que pedir colesterol, né, pra gente ver se tem dislipidemia já. Níveis de glicemia desse paciente, porque essas medicações causam síndrome metabólica. Esse paciente ganha peso, altera o colesterol dele, altera a glicemia. Ou seja, o paciente começa psicótico e ele termina diabético e termina obeso. Por isso que é importante que o médico faça esse controle de peso, circunferência abdominal e esses exames, justamente para que, se no momento a gente percebe que a medicação faz mais mal do que bem, que a gente muda a abordagem, muda a medicação. Então, olanzapina, muito ganho de peso. A risperidona, o antipsicótico mais prescrito, tanto no SUS quanto no particular, uma medicação que ela varia entre 0,5 miligrama até 8 miligramas. Tem forma líquida, então a gente consegue tratar crianças ali com autismo, com TDAH ou com outras condições, deficiência intelectual, a gente consegue tratar com a risperidona líquida, então é muito prescrita. A clozapina a gente prescreve em casos refratários. Então, só para vocês terem uma noção, quando o paciente tem diagnóstico de esquizofrenia, a gente deixa 6 meses o paciente com risperidona, por exemplo. Se não respondeu, a gente troca de antipsicótico e aí vai para olanzapina, por exemplo. Se não respondeu, a gente vai para a clozapina. Por quê? A clozapina é um antipsicótico mais efetivo para esquizofrenia refratária. E por que a gente não usa ela de cara, já que ela é o melhor, né? A gente não usa ela de cara porque ela tem um efeito de agranulocitose. Então, quem toma clozapina, Eslen, tem uma coisa chata que tem que fazer hemograma toda semana para controlar neutrófilo. Caramba. Imagina hemograma toda semana um paciente psicótico, esquizofrênico. Como é que faz, né? Então, a gente deixa para refratário. Já esses 3 aqui, tem alguns autores que colocam que é 3ª geração, mas eu estou respeitando aqui o Stahl, que ainda coloca que é 2ª geração. O aripiprazol, o brexpiprazol, vieram como antipsicóticos, mas a gente usa muito como potencializador de antidepressivo. O que significa isso? Paciente que toma antidepressivo e ainda está resistente ao tratamento, ou seja, não está melhorando a depressão, a gente associa um tiquinho ali, uma dose baixa de aripiprazol ou de brexpiprazol para fazer o tratamento para depressão. Então, podem ser usados, sim, como antipsicótico, mas a gente usa também para potencializar o antidepressivo. Ô, Ju, em geral, um paciente que toma antipsicótico, ele toma quantos medicamentos, assim, em geral? Em geral.
Olha, se for um paciente psicótico, assim, esquizofrênico, ele pode estar único e exclusivamente com a risperidona, com a olanzapina, se ele adaptar. Agora, se for um paciente bipolar, né, você que trouxe o Renato aqui, que é brilhante em transtorno bipolar, raramente um bipolar toma só um remédio. Porque ele tem que tomar uma medicação que controla de cima para baixo e às vezes uma que controla de baixo para cima. A não ser que ele responda muito bem ao lítio. Exato. É meio que uma única saída, assim. A única saída seria se ele ficar 100% só com lítio. Entendi. Né? E a lurazidona, que é uma medicação que é um antipsicótico, sim, a gente pode usar em casos de esquizofrenia. A medicação mais famosa é o Latuda, mas a gente usa muito para depressão bipolar, junto com o lítio. E a gente usa muito também para casos de depressão ali no borderline, que a gente tem medo de pôr antidepressivo no borderline e ele ficar muito ativado. Então, a gente acaba usando a lurazidona. É uma das ações. Então, essas são os antipsicóticos. Então, só para a gente fechar essa questão do transtorno bipolar, na depressão bipolar, a gente usa o quê? Lítio, lamotrigina, quetiapina e lurazidona. Essas que são as medicações. Já de cima para baixo, ou seja, na mania, a gente pode usar olanzapina, risperidona, ácido valproico, lítio, a gente pelo pode que dá para entender, o cara que chega a abrir a mania é o que ele vai tomar as drogas com mais colateral. Exatamente, porque a gente precisa segurar mais rápido, Entendi. né? E também, provavelmente, porque na depressão é um mecanismo mais conhecido, tem mais drogas disponíveis, ou não necessariamente? Não, porque na depressão, às vezes, é mais difícil o paciente manter a eutimia. Na mania, como é mais grave os sintomas no sentido do quanto que ele pode se expor ali, entendi. Sexualmente, financeiramente, gastando. Aí a gente acaba. Aí tem que dar uma pancada mais forte pra tirar ele logo dali. Pra tirar logo, Entendi. Exato. Aqui, só para vocês entenderem que a clozapina é casos de refratário. E, gente, para terminar, a gente escolhe, né? Então, os pacientes aqui em tratamento de mania, né? A gente pode usar, vocês viram, que para tratamento de mania a gente pode usar tanto os antipsicóticos quanto os estabilizadores. A gente leva em consideração a eficácia. Lógico, eu não vou usar uma gabapentina, que quase não tem eficácia comprovada aqui. Eu não vou usar o topiramato, como eu disse para vocês, porque não tem eficácia. Mas eu também não posso desconsiderar o quanto que o paciente tolera. Então, e aí para você ver, né, que é curioso, né, aqui os pacientes toleraram, né, mais a olanzapina, e realmente a olanzapina é uma medicação que é muito rápida ali na mania. Mas o que eu mais percebo, assim, na prática, inclusive com os alunos que são supervisionados por mim, que a gente usa olanzapina para mania e depois a gente tem que tirar logo porque tá ganhando muito peso, né? Então, tem isso, a medicação que a gente usa para crise e a medicação que a gente usa para sustentar o quadro. Então, a gente sempre vai olhar para eficácia comprovada e para o quanto aquele paciente tolera ali. Você vê que o lítio aqui acaba sendo eficaz, mas pouco tolerado ali por conta dos efeitos colaterais. Tremores, né? O lítio dá muito tremor. E para terminar, essa parte eu falei muito, gente, no episódio de TDAH. Exatamente. Que eu gravei com Wesley. Então, para quem quiser mais detalhes sobre psicoestimulantes e não psicoestimulantes, olhe lá o episódio de TDAH. Mas os estimulantes, basicamente, a gente tem a Ritalina, que dura apenas 4 horas ali, de 10 miligramas, que é de criança. A Ritalina LA, que tem de 20, 30 e 40, que dura mais tempo e tem 2 picos. E no episódio eu mostro o gráfico do pico. O Concerta, que já tem uma liberação prolongada mais estável de 12 horas. Para quem trabalha, né, já seria mais indicado. O Venvance, que hoje a gente não tem só uma Venvance, já tem mais 5 marcas aí. Que bom que a gente que quebrou a patente tá ficando mais acessível o Venvance. E tem, inclusive, gotas agora. Então, dá pra gente medicar as crianças até, né, os adolescentes, de forma mais gradual. Chegou no Brasil faz pouco tempo, né, 1 ano, o Atenta, que é um não estimulante e que tem uma ação noradrenérgica, mais indicada para os hiperativos do que os desatentos. E o que a gente tem feito muito é colocando o Atenta ali para pacientes que não toleram o psicoestimulante e colocando um cheirinho ali do Venvance em gotas para melhorar a desatenção. Então, a gente melhora a hiperatividade aqui, né, para mexer. E a gente vai ali tateando. E a gente também tem o Modafinil, que é um tratamento para narcolepsia, que são pacientes que caem no sono REM do nada. Então, a pessoa, em 5 segundos, ela cai no sono REM. Então, perigosíssimo ali a pessoa dirigir ou fazer alguma coisa em máquinas. A gente usa o Modafinil para narcolepsia e a gente pode usar para TDAH também, porém, não é tão indicado. Então, para TDAH, a gente acaba usando as Ritalinas, o Concerta, o Venvance e o Atenta e a bupropiona, que é o que a gente já viu. E por último,
tem alguns tratamentos para auxiliar pacientes com dependência de substância. Então, hoje a gente tem a naltrexona, então, para tratar o alcoolismo, então, pacientes com dependências de álcool. Antes a gente tinha o antietanol, que fazia com que as pessoas passassem mal se elas bebessem. Então, a pessoa não bebia porque ela tinha medo de beber e passar mal. Só que, infelizmente, parte desses pacientes começaram a ter infarto por conta disso, né? O risco cardíaco aumentou muito. Então, infelizmente, a gente perdeu o disulfiram aí do mercado. Então, hoje a gente só tem a naltrexona aí para tratar o alcoolismo. E a nicotina a gente pode repor. Peguei, inclusive, do SUS aqui, adesivos, goma de mascar, para a gente poder tratar aí o vício da nicotina. Além da bupropiona, a gente pode usar os adesivos como repositores também. E aqui, só deixando para vocês, para casos hiper refratários, a gente pode pedir, desde 2018, que começou a vir as avaliações farmacogenéticas, onde, dentro dessa avaliação, que ainda a gente está muito inicial, tanto é que a gente não pede tanto, porque eles precisam melhorar muito essa avaliação, a gente percebe como que o gene daquela pessoa altera a metabolização do fármaco. Então, vai ter medicações que vão ser usadas conforme a bula, outras que podem ter alguma interação e outras que não são nem indicadas, porque vai ter muita interação. E ali, eles já identificam, né, que o genótipo do paciente foi associado a uma resposta favorável. Então, um paciente que já tomou um monte de remédio, nada funciona, tem muito efeito colateral, a gente pede essa avaliação farmacogenética. Então, trouxe aqui um exemplo para vocês de uma paciente que tomou inúmeros remédios e nada deu certo. E aqui, nessa avaliação, eu fiquei mais com 3 opções. Amitriptilina, para ela não era interessante, sobrepeso. Mirtazapina, também não interessante, sobrepeso. Desvenlafaxina, paciente constipada, desvenlafaxina não ia suportar. Fluoxetina, conversa com o marido, vai diminuir um pouquinho a libido, mas é a melhor opção para você hoje é a fluoxetina. E ela melhorou mesmo com a fluoxetina. Então, que é um antidepressivo super antigo, a gente quase não prescreve porque tem os outros mais novos. Então, a avaliação farmacogenética hoje é uma avaliação que pode nos ajudar. A gente não pede para todo mundo, não pede de rotina, é uma avaliação que precisa melhorar muito ainda, né? Começou em 2018 aqui no Brasil, então a gente precisa aprimorar aí. Tem pacientes que vêm tudo aqui, Eslen, não me tira nada. Tipo, não tem nada aqui, ó, vem tudo aqui. Ou seja, é tentativa e erro do mesmo jeito. Então, a farmacogenética pode ajudar a gente escolher melhor a medicação quando os pacientes já tomaram de tudo e ainda assim não melhoraram. E é isso tudo. Só isso? Bom, pessoal, agora nós temos a introdução aqui. A gente vai entrar um pouco mais a fundo em cada um dos... Vamos voltar lá no serotoninérgicos. Olha, eu juro que eu falei o mínimo que dava para falar. Mas é que é uma coisa complexa, né? E a gente tem que ter um cuidado também com a informação que passa aqui para a audiência. Mas é o seguinte, pessoal, acho que deu para vocês terem uma boa noção. Mande esse episódio aqui para todo mundo aí, principalmente para aquelas pessoas que abusam de medicamento, ou que você identificou por cima aqui, por exemplo, como a doutora comentou, ficar tomando 20 anos Rivotril não é um indicativo que você está fazendo o tratamento correto. Então compartilhe esse episódio, deixa o like aqui, porque isso ajuda o canal a crescer e esse episódio ir para mais pessoas que podem ser beneficiadas com o que a gente passou aqui. Lembrando que esse episódio foi possibilitado com o patrocínio da BeHealth. Se você tiver interesse ou precisar de um atendimento, avaliação psiquiátrica ou qualquer coisa relacionada à saúde mental, você pode clicar no link aqui abaixo e entrar lá, contratar os serviços. E é isso, próximo episódio, inovações. E os mitos. E os mitos. Muito mito na saúde mental, né? Poxa vida, muito. Ju, obrigado. Pessoal, inscrevam-se aqui, tá? Deixem o seu like e nos vemos já no próximo episódio.